Os Maias. Episódios da vida romântica, de Essa de Queiroz. Narrado por Sónia Pedro. Capítulo 14. Foi num sábado que Afonso da Maia partiu para Santa Olávia. Cedo, nesse mesmo dia, Maria Eduarda, que o escolhera por ser de boa estreia, instalara-se nos Olivais. E Carlos, voltando de Santa Apolónia, onde fora acompanhar o avô com o Ega, dizia-lhe alegremente: então aqui ficamos nós, sós a torrar na cidade de mármore e de lixo. Antes isso, respondeu o Ega, que andar de sapatos brancos a cismar por entre a poeirada de Sintra. Mas no domingo, quando Carlos recolheu ao ramalhete ao anoitecer, Batista anunciou que o Sr. Ega tinha partido nesse momento para Sintra, levando apenas livros e umas escovas embrulhadas no jornal. O Sr. Ega tinha deixado uma carta e tinha dito: Batista, vou pastar. A carta, a lápis, numa larga folha de almaço, dizia: assaltou-me de repente, amigo, juntamente com um horror à caliça de Lisboa, uma saudade infinita da natureza e do verde. A porção de animalidade que ainda resta no meu ser civilizado e recivilizado precisa urgentemente despelinhar-se na relva, beber no fio dos regatos e dormir balançada num ramo de castanheiro. O solícito Batista que me remete amanhã pelo ônibus a mala com que eu não quis sobrecarregar a tipóia do mulato. Eu demoro-me apenas 3 ou 4 dias. O tempo de cavaquear um bocado com o absoluto no alto dos capuchos e ver o que estão fazendo as miusotes junto à mega fonte dos amores. Pedante! Rosnou Carlos, indignado com o abandono ingrato em que o deixava o Ega. Ia tirando a carta. Batista, o Sr. Ega diz aí que lhe mandem uma caixa de charutos dos imperiales. Manda-lhe antes dos Flor de Cuba. Os imperiales são veneno. Esse animal nem fumar sabe. Depois do jantar, Carlos percorreu o Fígaro, folheou um volume de Byron, bateu carambolas solitárias no bilhar, assobiou malaganhas no terraço e terminou por sair sem destino para os lados do aterro. O ramelhete entristecia-o, assim, mudo, apagado, todo aberto ao calor da noite. Mas, insensivelmente fumando, achou-se na rua de São Francisco. As janelas de Maria Eduarda estavam também abertas e negras. Subiu ao andar do Cruzes. O menino Vitorino não estava em casa. Amaldiçoando Ega, entrou no Grêmio. Encontrou Taveira de paletó ao ombro, lendo os telegramas. Não havia nada de novo por essa velha Europa. Apenas mais uns nihilistas enforcados. E ele, Taveira, ia ao Price. Vem tu também daí, Carlinhos. Tens lá uma mulher bonita que se mete na água com cobras e crocodilos. Eu pelo-me por estas mulheres de bichos. Que esta é difícil, traz um chulo, mas eu já lhe escrevi, e ela faz-me um bocado de olho de dentro da tina. Arrastou Carlos e pelo chiado abaixo falou-lhe logo no Damaso. Não tornara a ver essa flor? Pois essa flor andava apregoando por toda a parte que o Maia, depois do caso do chiado, lhe dera por um amigo explicações humildes, cobardes. Terrível aquele Damaso! Tinha figura, interior e natureza de pela. Com quanto mais força se atirava ao chão, mais ele ressaltava para o ar triunfante. Em todo o caso, é uma res traiçoeira e deves ter cautela com ele. Carlos encolheu os ombros rindo. Não, não, dizia Taveira muito sério. Eu conheço o meu Damaso. Quando foi da nossa pega em casa da Lola gorda, ele portou-se como um poltrão, mas depois ia-me atrapalhando a vida. É capaz de tudo.
Anteontem estava eu a cear no Silva, ele veio sentar-se um bocado ao pé de mim e começou logo com umas coisas a teu respeito, umas ameaças. Ameaças? Que disse ele? Diz que te dá ares de espadachim e de valentão, mas hás de encontrar dentro em pouco quem te ensine, que se está aí preparando um escândalo monumental, que se não admirará de te ver brevemente com uma boa bala na cabeça. Uma bala? Assim o disse. Tu ris, mas eu é que sei. Eu, se fosse a ti, ia-me ao Damaso e dizia-lhe: Damasozinho, flor, fica avisado que de hora em diante, cada vez que me suceder uma coisa desagradável, venho aqui e parto-lhe uma costela. Toma as suas medidas. Tinham chegado ao Price. Uma multidão de domingo, alegre e pasmada, apinhava-se até às últimas bancadas, onde havia rapazes em mangas de camisa com litros de vinho. E eram grossas, fartas risadas, com os requebros do palhaço rebocado de caio e vermelhão, que tocava nos pezinhos de uma voltigeuse e lambia os dedos de olhos em alvo num gosto de mel. Descansando na cela larga de chairel dourado, a criatura, magrinha e séria, com flores nas tranças, dava a volta devagar ao passo de um cavalo branco que mordia o freio, levado à mão por um estribeiro. E pela arena, o palhaço lambão e nécio acompanhava-a com as mãos ambas apertadas ao coração numa súplica babosa, rebolando languidamente os quadris dentro das vastas pantalonas picadas de lantejoulas. Um dos escudeiros, de calça listrada de ouro, empurrava-o num arremedo de ciúmes, e o palhaço caía estatelado com um estouro de nádegas entre os risos das crianças e os ratatãs da charanga. O calor sufocava, e as fumaraças de charuto subindo sem cessar faziam uma névoa onde tremiam as chamas largas do gás. Carlos, incomodado, abalou. Espera ao menos para ver a mulher dos crocodilos! Gritou ainda o Taveira. Não posso, cheira mal. Morro! Mas à porta, de repente, foi detido pelos braços abertos do Alencar, que chegava com outro sujeito, velho e alto, de barbas brancas, todo vestido de luto. O poeta ficou pasmado de ver ali o seu Carlos. Fazia-o no seu solar de Santa Olávia, vira até nos papéis públicos. Não, disse Carlos, o avô é que foi ontem. Eu não me sinto ainda em disposição de ir comunicar com a natureza. Alencar riu levemente, afogueado, com um brilho de genebra no olho cavo. Ao lado, grave, o ancião de barbas calçava as suas luvas pretas. Pois eu é o contrário, exclamava o poeta. Estou precisado de um banho de panteísmo. A bela natureza, o prado, o bosque, de modo que talvez me mimosei com Sintra para a semana. Estão lá os Coens, alugaram uma casita muito bonita logo adiante do Vítor. Os Coens. Carlos compreendeu então a fuga do Ega e a sua saudade do verde. Ouve lá, dizia-lhe o poeta baixo e puxando-o pela manga para o lado. Tu não conheces este meu amigo? Pois foi muito teu pai. Fizemos muita troça juntos. Não era nenhum personagem. Era apenas um alquilador de cavalos. Mas tu sabes, cá em Portugal, sobretudo nesses tempos, havia muita bonomia. O fidalgo dava-se com o arrieiro. Mas que diabo! Tu deves conhecê-lo. É o tio do Damaso. Carlos não se recordava. O Guimarães, o que está em Paris. Ah, o comunista. Sim, muito republicano. Homem de ideias humanitárias. Amigo do Gambetta. Escreve no rapel. Homem interessante.
Veio por aí por causa de umas terras que herdou do irmão, desse outro tio do Damaso que morreu há meses. E demora-se, creio eu, pois jantámos hoje juntos, beberam-se os líquidos e até estivemos a falar do teu pai. Queres tu que eu te o apresente? Carlos hesitou. Seria melhor noutra ocasião mais íntima, quando pudessem fumar um charuto tranquilo e conversar do passado. Valeu, hás de gostar dele. Conheço muito Vitor Hugo. Detesta a padraria. Espírito largo, espírito muito largo. O poeta sacudiu ardentemente as duas mãos de Carlos. O senhor Guimarães ergueu de leve o seu chapéu carregado de crepe. Todo o caminho até ao ramalhete, Carlos foi pensando em seu pai e nesse passado assim rememorado e estranhamente ressurgido pela presença daquele patriarca, antigo alquilador, que fizera com ele tantas troças. E isso trazia conjuntamente outra ideia, que nesses últimos dias já o atravessara pertinaz e torturante, dando-lhe no meio da sua radiante felicidade um sombrio arrepio de dor. Carlos pensava no avô. Estava agora decidido que Maria Eduarda e ele partiriam para a Itália nos fins de outubro. Castro Gomes, na sua última carta do Brasil, seca e pretensiosa, falava em aparecer por Lisboa com as elegâncias do frio lá para meado de novembro. E era necessário, antes disso, que estivessem já longe, entre as verduras de Isola Bela, escondidos no seu amor e separados por ele do mundo como pelos muros de um claustro. Tudo isto era fácil, considerando quase legítimo pelo seu coração, e enchia a sua vida de esplendor. Somente havia nisto um espinho. O avô. Sim, o avô. Ele partia com Maria, ele entrava na ventura absoluta, mas ia destruir de uma vez para sempre a alegria de Afonso e a nobre paz que lhe tornava tão bela a velhice. Homem de outras eras, austero e puro, como uma dessas fortes almas que nunca desfaleceram. O avô, nesta franca, viril, rasgada solução de um amor indominável, só veria libertinagem. Para ele, nada significava o esponsal natural das almas, acima e fora das ficções civis, e nunca compreenderia essa subtil ideologia sentimental com que eles, como todos os transviados, procuravam azular o seu erro. Para Afonso, haveria apenas um homem que leva a mulher de outro, leva a filha de outro, dispersa uma família, apaga um lar e se atola para sempre na concubinagem. Todas as subtilezas da paixão, por mais finas, por mais fortes, quebrar-se-iam como bolas de sabão contra as 3 ou 4 ideias fundamentais de dever, de justiça, de sociedade, de família, duras como blocos de mármore sobre que assentara a sua vida quase durante um século. E seria para ele como o horror de uma fatalidade. Já a mulher de seu filho fugira com um homem, deixando atrás de si um cadáver. Seu neto agora fugia também, arrebatando a família de outro. E a história da sua casa tornava-se assim uma repetição de adultérios, de fugas, de dispersões sob o bruto aguilhão da carne. Depois, as esperanças que Afonso fundara nele, considerá-las ia tombadas, mortas no lodo. Ele passava a ser para sempre, na imaginação angustiada do avô, um foragido, um inutilizado, tendo partido todas as raízes que o prendiam ao seu solo, tendo abdicado toda a ação que o elevaria no seu país, vivendo por hotéis de refúgio, falando línguas estranhas, entre uma família equívoca, crescida em torno dele como as plantas de uma ruína. Sombrio tormento, implacável e sempre presente, que consumiria os derradeiros anos do pobre avô. Mas que podia ele fazer?
Já o dissera ao Ega, a vida é assim. Ele não tinha o heroísmo nem a santidade que tornam fácil o sacrifício. E depois os dissabores do avô de que provinham? De preconceitos. E a sua felicidade, justo Deus, tinha direitos mais largos, fundados na natureza. Chegara ao fim do aterro. O rio silencioso fundia-se na escuridão. Por ali entraria em breve do Brasil o outro, que nas suas cartas se esquecia de mandar um beijo à sua filha. Ah, se ele não voltasse! Uma onda providencial podia levá-lo. Tudo se tornaria tão fácil, perfeito e límpido. De que servia na vida esse ressequido? Era como um saco vazio que caísse ao mar. Ah, se ele morresse! Esquecia-se, enlevado numa visão em que a imagem de Maria o chamava, o esperava, livre, serena, sorrindo e coberta de luto. No seu quarto, Batista, vendo-o atirar-se para uma poltrona com um suspiro de fadiga, de desconsolação, disse, depois de tossir risonhamente e dando mais luz ao candeeiro: Isto agora, sem o Sr. Ega, parece um bocadinho mais só. Está só, está triste, murmurou Carlos. É necessário sacudirmo-nos. Eu já te disse que talvez fôssemos viajar este inverno. O menino não lhe tinha dito nada. Pois talvez vamos à Itália. Apetece-te voltar à Itália? Batista refletiu. Eu, da outra vez, não vi o Papa. E antes de morrer, não se me dava de ver o Papa. Pois sim, há de se arranjar isso. Hás de ver o Papa. Batista, depois de um silêncio, perguntou, lançando um olhar ao espelho. Para ver o Papa, vai-se de casaca, creio eu. Sim, recomendo-te a casaca. O que tu devias ter para esses casos era um hábito de Cristo. Hei de ver se te arranjo um hábito de Cristo. Batista ficou um instante assombrado. Depois fez-se escarlate de emoção. Muito agradecida, Vossa Excelência. Há por aí gente que o tem, ainda talvez com menos merecimento que eu. Dizem que até há barbeiros. Tens razão, replicou Carlos muito sério. Era uma vergonha. O que hei de ver se te arranjo com efeito é a comenda da Conceição. Todas as manhãs agora Carlos percorria o poeirento caminho dos olivais para poupar aos seus cavalos a soalheira. Ia na tipóia do mulato, o batedor favorito do Ega, que recolhia a parelha na velha cavalariça da toca, e até à hora em que Carlos voltava ao ramalhete, vadiava pelas tabernas. Ordinariamente, ao meio-dia, ao acabar de almoçar, Maria Eduarda, ouvindo rodar o trem na estrada silenciosa, vinha esperar Carlos à porta da casa, no topo dos degraus, ornados de vasos e resguardados por um fresco toldo de fazenda cor-de-rosa. Na quinta usava sempre vestidos claros. Às vezes trazia, à antiga moda espanhola, uma flor entre os cabelos. O forte e fresco ar do campo vivava com um brilho mais quente o mate ebúrneo do seu rosto. E assim, simples e radiante, entre sol e verdura, ela deslumbrava Carlos cada dia com um encanto inesperado e maior. Cerrando o portão de entrada que rangia nos gonzos, Carlos sentia-se logo envolvido num extraordinário conforto moral, como ele dizia, em que todo o seu ser se movia mais facilmente, fluidamente, numa permanente impressão de harmonia e doçura. Mas o seu primeiro beijo era para Rosa, que corria pelo rugo de acácias ao seu encontro, com uma onda de cabelo negro a bater-lhe os ombros, e Niniche ao lado, pulando e ladrando de alegria. Ele erguia Rosa ao colo. Maria de longe sorria-lhes sob o toldo cor-de-rosa. Em redor tudo era luminoso, familiar
e cheio de paz. A casa dentro resplandecia com um arranjo mais delicado. Já se podia usar o salão nobre que perdera o seu ar rígido de museu, exalando a tristeza de um luxo morto. As flores que Maria punha nos vasos, um jornal esquecido, as lãs de um bordado, o simples roçar dos seus frescos vestidos tinham comunicado já um subtil calor de vida e de conchego aos mais empertigados contadores do tempo de Carlos V, revestidos de ferro brunido. E era ali que eles ficavam conversando, enquanto não chegava a hora das lições de Rosa. A essa hora aparecia Miss Sarah, séria e recolhida, sempre de preto, com uma ferradura de prata em broche sobre o colarinho direito de homem. Recuperara as suas cores fortes de boneca e as pestanas baixas tinham uma timidez mais virginal sobre o liso dos bandós puritanos. Gordinha, com o peito de pomba farta estalando dentro do corpete severo, mostrava-se toda contente da vida calma e lenta de aldeia. Mas aquelas terras trigueiras de Olivedo não lhe pareciam campo. É muito seco, é muito duro, dizia ela com uma indefinida saudade dos verdes molhados da sua Inglaterra e dos céus de névoa cinzentos e vagos. Davam 2 horas e começavam logo nos quartos de cima as longas lições de Rosa. Carlos e Maria iam então refugiar-se numa intimidade mais livre no quiosque japonês que uma fantasia de Kraft, o seu amor do Japão, construíra ao pé da rua de acácias, aproveitando a sombra e o retiro bucólico de 2 velhos castanheiros. Maria afeiçoara-se àquele recanto, chamava-lhe o seu pensadoiro. Era todo de madeira, com uma só janelinha redonda e um telhado agudo à japonesa, onde roçavam os ramos, tão leve que através dele, nos momentos de silêncio, se sentiam piar as aves. Kraft forrara ao todo de esteiras finas da Índia, uma mesa de charão, algumas faianças do Japão ornavam-o sobriamente. O teto não se via, oculto por uma colcha de seda amarela, suspensa pelos 4 cantos, em laços, como o rico do céu de uma tenda. E todo o ligeiro quiosque parecia ter sido armado só com o fim de abrigar um divã baixo e fofo, de uma languidez de serralho, profundo para todos os sonhos, amplo para todas as preguiças. Eles entravam. Carlos com algum livro que escolhera na presença de Miss Sarah, Maria Eduarda com um bordado ou uma costura. Mas bordado e livro caíam logo no chão, e os seus lábios, os seus braços uniam-se arrebatadamente. Ela escorregava sobre o divã. Carlos ajoelhava numa almofada, trêmulo, impaciente, depois da forçada reserva diante de Rosa e diante de Sarah. E ali ficava abraçada à sua cintura, balbuciando 1000 coisas pueris e ardentes, por entre longos beijos que os deixavam frouxos, com os olhos cerrados, numa doçura de desmaio. Ela queria saber o que ele tinha feito durante a longa, longa noite de separação. E Carlos nada tinha a contar, senão que pensara nela, que sonhara com ela. Depois era um silêncio. Os pardais piavam, as pombas arrulhavam por cima do leve telhado, e Niniche, que os acompanhava sempre, seguia os seus murmúrios, os seus silêncios, enroscada a um canto, com um olho negro reluzindo desconfiadamente por entre as repas prateadas. Fora, por aqueles dias de calma sem aragem, a quinta seca de um verde empoeirado dormia com as folhagens imóveis sob o peso do sol. Da Casa Branca, através das persianas fechadas, vinha apenas o som amodorrado das escalas que a Rosa fazia no piano. E no quiosque havia também um silêncio satisfeito e pleno, somente quebrado por algum doce suspiro de lassidão que saía do divã,
de entre as almofadas de seda, ou algum beijo mais longo de um remate mais profundo. Era Ninis que os tirava daquele suave entorpecimento, farta de estar ali quieta, encerrada entre as madeiras quentes, num ar mole já repassado desse aroma indefinido em que havia jasmim. Lenta, passando as mãos no rosto, Maria erguia-se, mas para cair logo aos pés de Carlos, no seu reconhecimento infinito. Meu Deus, o que lhe custava então esse momento de separação? Para que havia de ser assim? Parecia tão pouco natural, esposos como eram, que ela ficasse ali toda a noite sozinha, com o seu desejo dele, e ele fosse, sem as suas carícias, dormir solitariamente ao ramalhete. E ainda se demorava muito tempo numa mudez de êxtase em que os olhos úmidos, traspassando-se, continuavam o beijo insaciado que morrera nos seus lábios cansados. Era Niniche que os fazia sair por fim, trotando impacientemente da porta para o divã, rosnando, ameaçando ladrar. Muitas vezes, ao recolherem, Maria tinha uma inquietação. Que pensaria Miss Sarah desta cesta, assim enclausurada, sem um rumor, com a janela do pavilhão cerrada? Melanie, desde pequena ao serviço de Maria, era uma confidente. O bom Domingos, um imbecil, não contava. Mas Miss Sarah... Maria confessava, sorrindo, que se sentia um pouco humilhada ao encontrar depois à mesa os cândidos olhos da inglesa sob os seus bandós virginais. Está claro, se a boa missa tivesse a ousadia de resmungar ou franzir de leve a testa, recebia logo secamente a sua passagem no Royal Mail para Southampton. Rosa não a lamentaria. Rosa não lhe tinha afeição. Mas, enfim, era tão séria. Admirava tanto a senhora. Ela não gostava de perder a admiração de uma rapariga tão séria. E assim decidiram despedir Miss Sarah, regiamente paga, e substituí-la mais tarde em Itália por uma governante alemã para quem eles fossem como casados, Monsieur e Madame. Mas pouco a pouco o desejo de uma felicidade mais íntima, mais completa, foi crescendo neles. Não lhes bastava já essa curta manhã no divã, com os pássaros cantando por cima, a quinta cheia de sol, tudo acordado em redor. Apeteciam o longo contentamento de uma longa noite, quando os seus braços se pudessem enlaçar, sem encontrar o estofo dos vestidos, e tudo dormisse em torno, os campos, a gente e a luz. De resto, era bem fácil. A sala de tapeçarias, comunicando com a alcova de Maria, abria sobre o jardim por uma porta envidraçada. A governanta, os criados, subiam às 10 horas para os seus quartos. No andar alto, a casa adormecia profundamente. Carlos tinha uma chave do portão e o único cão, Niniche, era o confidente fiel dos seus beijos. Maria desejava essa noite tão ardentemente como ele. Uma tarde, ao escurecer, voltando de um fresco passeio pelos campos, experimentaram ambos essa dupla chave que Carlos já prometia mandar dourar. E ele ficou surpreendido ao ver que o velho portão, que ouvira sempre ranger abominavelmente, rolava agora nos gonzos com um silêncio oleoso. Veio nessa mesma noite, tendo deixado na vila para o levar ao amanhecer à caleche do mulato, um batedor discreto que ele cevava de gorjetas. O céu, mole e abafado, não tinha uma estrela, e sobre o mar lampejava a espaços mudamente a lividez de um relâmpago. Caminhando com inúteis cautelas rente ao muro, Carlos sentia nesta proximidade de uma posse tão desejada uma melancolia cortada de ansiedade que vagamente o acobardava. Abriu quase a tremer o portão e mal dera alguns passos estacou, ouvindo ao fundo, Niniche ladrar furiosamente. Mas tudo emudeceu
e da janela do canto sobre o jardim surgiu uma claridade que o sossegou. Foi encontrar Maria com um roupão de rendas junto da porta envidraçada, sufocando quase entre os braços Niniche, que ainda rosnava. Estava toda medrosa numa impaciência de o sentir ao seu lado, e não quis recolher logo. Um momento ficaram ali, sentados nos degraus, com Niniche, que aquietara e lambia Carlos. Tudo em redor era como uma infinita mancha de tinta. Só lá embaixo, perdida e mortiça, surgia da treva alguma luzinha vacilante no alto de um mastro. Maria, conchegada a Carlos, refugiada nele, deu um longo suspiro, e os seus olhos mergulhavam inquietos naquela mudez negra, onde os arbustos familiares do jardim, toda a quinta, parecia perder a realidade, sumida, diluída na sombra. Por que não havemos de partir já para a Itália? Perguntou ela de repente, procurando a mão de Carlos. Se tem de ser, porque não há de ser já? Escusávamos de ter estes segredos, estes sustos. Sustos de quê, meu amor? Estamos aqui tão seguros como na Itália, como na China. De resto, podemos partir mais depressa, se quiseres. Dize tu um dia, marca um dia. Ela não respondeu, deixando cair docemente a cabeça sobre o ombro de Carlos. Ele acrescentou devagar: Em todo o caso, compreendes bem, preciso primeiro ir a Santa Olávia ver o avô. Os olhos de Maria perdiam-se outra vez na escuridão, como recebendo dela o presságio de um futuro onde tudo seria confuso e escuro também. Tu tens Santa Olávia, tens teu avô, tens os teus amigos. Eu não tenho ninguém. Carlos estreitou-a assim enternecido. Não tens ninguém. Isso dito a mim. Nem chega a ser injustiça, nem chega a ser ingratidão. É nervoso. E é também o que os ingleses chamam a impudente adulteração de um facto. Ela ficara aninhada no peito de Carlos como desfalecida. Não sei porquê, queria morrer. Um largo brilho de relâmpago alumiou o rio. Maria teve medo, entraram na alcova. Os molhos de velas de duas serpentinas batendo os damascos e os cetins amarelos embebiam o ar tépido, onde errava um perfume numa refulgência ardente de sacrário. E as bretanhas, as rendas do leito já aberto, punham uma casta alvura de neve fresca nesse luxo amoroso e cor de chama. Fora, para os lados do mar, um trovão rolou lento e surdo, mas Maria já o não ouviu, caída nos braços de Carlos. Nunca o desejara, nunca o adorara tanto. Os seus beijos ansiosos pareciam tender mais longe que a carne, traspassá-lo, querer sorver-lhe a vontade e a alma, e toda a noite, entre esses brocados radiantes com os cabelos soltos, divina na sua nudez, ela lhe apareceu realmente como a deusa que ele sempre imaginara, que o arrebatava enfim apertado ao seu seio imortal, e com ele pairava numa celebração de amor muito alto sobre nuvens de ouro. Quando saiu, ao amanhecer, chovia. Foi encontrar o mulato a dormir numa taberna, bêbado. Teve de o meter dentro do carro, e foi ele que o governou até ao ramalhete, embrulhado numa manta do taberneiro, encharcado, cantarolando, esplendidamente feliz. Passados dias, passeando com Maria nos arredores da toca, Carlos reparou numa casita à beira da estrada com escritos, e veio-lhe logo a ideia de a alugar para evitar aquela desagradável partida de madrugada com o mulato, estremunhado, borracho, despedaçando o trem pelas calçadas. Visitaram-na. Havia um quarto largo que, com tapete e cortinas, podia dar um refúgio confortável. Tomou-a logo. E Batista veio ao outro dia, com móveis, numa carroça, arranjar este novo ninho. Maria disse, quase triste:
Mais outra casa. Esta, exclamou Carlos rindo, é a última. Não, é a penúltima. Temos ainda a outra, a nossa, a verdadeira, lá longe, não sei onde. Começaram a encontrar-se todas as noites, às 9h30 pontualmente. Carlos deixava a toca com o seu charuto aceso e Domingos, adiante de lanterna, vinha fechar o portão, tirar a chave. Ele recolhia devagar à sua choupana, onde o servia um criadito, filho do jardineiro do ramalhete. Sobre um tapete solto deitado no velho soalho, havia apenas, além do leito, uma mesa, um sofá de riscadinho, duas cadeiras de palha. E Carlos entretinha as horas que o separavam ainda de Maria, escrevendo para Santa Olávia e sobretudo ao Ega, que se eternizava em Sintra. Recebera duas cartas dele, falando quase somente do Damaso. O Damaso aparecia em toda a parte com a Coan. O Damaso tornara-se grotesco em Sintra, numa corrida de burros. O Damaso arvorara capacete e véu em setiais. O Damaso era uma besta imunda. O Damaso, no pátio do Vítor, de perna traçada, dizia familiarmente: a Raquel. Era um dever de moralidade pública dar bengaladas no Damaso. Carlos encolheu os ombros, achando estes ciúmes indignos do coração do Ega. E então por quem? Por aquela lambisgoia de Israel, molada e molenga, sovada à bengalada. Se com efeito escrevera ele ao Ega, ela desceu de ti até ao Damaso, tens só a fazer como se fosse um charuto que te caísse à lama. Não o podes naturalmente levantar. Deves deixar fumá-lo em paz ao garoto que o apanhou. Enfurecer-te com o garoto ou com o charuto é de imbecil. Mas, ordinariamente, quando respondia, falava só ao Ega dos olivais, dos seus passeios com Maria, das conversas com ela, do encanto dela, da superioridade dela. Ao avô não achava que dizer. Nas 10 linhas que lhe destinava, descrevia o calor, recomendava-lhe que não se fatigasse, mandava saudades para os hóspedes e dava-lhe recados do Manuelzinho, que ele nunca via. Quando não tinha que escrever, estirava-se no sofá, com um livro aberto, os olhos no ponteiro do relógio. À meia-noite saía encafuado num gabão de aveiro e de varapau. Os seus passos ressoavam solitários na mudez dos campos, com uma indefinida melancolia de segredo e de culpa. Numa dessas noites de grande calor, Carlos, cansado, adormeceu num sofá e só despertou em sobressalto quando o relógio na parede dava tristemente 2 horas. Que desespero! Aí ficava perdida a sua noite de amor, e Maria de certo à espera, angustiada, imaginando desastres. Agarrou o cajado, abalou correndo pela estrada. Depois, ao abrir subtilmente o portão da quinta, pensou que Maria teria adormecido. Niniches podia ladrar. Os seus passos entre as acácias abafaram-se mais cautelosos. E de repente sentiu ao lado, sob as ramagens, vindo do chão de entre a erva, um resfolgar ardente de homem a que se misturavam beijos. Parou, varado, e o seu ímpeto logo foi esmagar a cacete aqueles 2 animais enroscados na relva, sujando brutalmente o poético retiro dos seus amores. Uma alvura de saia moveu-se no escuro. Uma voz soluçava desfalecida. Oh, yes! Oh, yes! Era a inglesa. Oh, santo Deus! Era a inglesa! Era Miss Sarah! Apagando os passos atordoado, Carlos escoou-se pelo portão, cerrou-o mansamente, foi esperar adiante no recanto do muro sob as ramarias de uma faia, sumido na sombra. E tremia de indignação. Era preciso contar imediatamente a Maria aquele grande horror. Não queria que ela consentisse um momento mais essa impura fêmea junto de Rosa, roçando a candidez do seu anjo.
Oh, era pavorosa uma tal hipocrisia, assim astuta e metódica, sem se desconcertar jamais. Havia dias apenas vira a criatura desviar os olhos de uma gravura da ilustração onde dois castos pastores se beijavam num arvoredo bucólico, e agora rugia estirada na erva. Na estrada escura, do lado do portão, brilhou um lume de cigarro. Um homem passou forte e pesado, com uma manta aos ombros. Parecia um jornaleiro. A boa Miss Sarah não escolhera. Bem lavada, toda correta, com os seus bandós puritanos, aceitava um qualquer, rude e sujo desde que era um macho. E assim os embaíra, meses, com aquelas suas duas existências tão separadas, tão completas. De dia, virginal, severa, corando sempre com a Bíblia no cesto da costura. À noite, a pequena adormecia, todos os seus deveres sérios acabavam. A santa transformava-se em cabra, chala ao ombro, e lá ia para a relva com qualquer. Que belo romance para o Ega! Voltou, tornou a abrir devagarinho o portão. De novo subiu, amolecendo os passos, a sombria rua de acácias, mas agora ia sentindo uma hesitação em contar a Maria aquele horror. A seu pesar, pensava que também Maria o esperava com o leito aberto, no silêncio da casa adormecida, e que também ele penetrava ali às escondidas como o homem da manta. De certo, era bem diferente, toda a imensurável diferença que vai do divino ao bestial. E todavia receava despertar os melindrosos escrúpulos de Maria, mostrando-lhe paralelo ao seu amor cheio de requintes, e passado entre brocados cor de ouro, aquele outro rude amor secreto e ilegítimo como o dela, e arrastado brutamente na relva. Era como mostrar-lhe um reflexo da sua própria culpa, um pouco esfumada, mais grosseira, mas parecida nos seus contornos, lamentavelmente parecida. Não, não diria nada. E a pequena? Oh, nas suas relações com Rosa, a criatura continuaria a ser, como sempre, a puritana laboriosa, grave e cheia de ordem. A porta envidraçada sobre o jardim tinha ainda luz. Ele atirou aos vidros uma pouca de terra solta. Depois bateu de leve. Maria apareceu mal embrulhada num roupão, juntando os cabelos que se tinham desenrolado e meio adormecida. Por que vieste tão tarde? Carlos beijou longamente os seus belos olhos pesados, quase cerrados. Adormeci estupidamente a ler. Depois, quando entrei, pareceu-me ouvir passos na quinta. Andei a rebuscar. Era imaginação, tudo deserto. Precisávamos ter um cão de fila, murmurou ela, espreguiçando-se. Sentada à beira do leito, com os braços caídos e adormentados, sorria da sua preguiça. Estás tão fatigada, filha. Queres tu que me vá embora? Ela puxou-o para o seu seio perfumado e quente. Je veux que tu m'aimes beaucoup. Beaucoup et longtemps. Ao outro dia, Carlos não fora a Lisboa e apareceu cedo na toca. Melanie, que andava espanejando o quiosque, disse-lhe que Madame, um pouco cansada, tinha justamente tomado o seu chocolate na cama. Ele entrou no salão. Defronte da janela aberta, sentada no banco de cortiça, Miss Sarah costurava à sombra das árvores. Good morning, disse-lhe Carlos, chegando-se ao peitoril, todo curioso de observar. Good morning, sir, respondeu ela com o seu ar modesto e tímido. Carlos falou do calor. Miss Sarah já àquela hora o achava intolerável. Felizmente, a vista do rio lá embaixo refrescava. Sobretudo a noite passada, insistiu Carlos, acendendo a cigarrete, fora tão abafada. Ele mal pudera dormir. E ela? Oh, ela dormira de um sono só. Carlos quis saber se tivera bonitos sonhos. Oh, yes, sir. Oh, yes. Mas agora
um yes púdico, sem gemidos, com os olhos baixos. E tão correta, tão pregada, fresca como se nunca tivesse servido. Positivamente era extraordinária. E Carlos, torcendo o bigode, pensava que ela devia ter um seiozinho bem alvo e bem redondinho. Assim ia passando o verão nos Olivais. No começo de setembro, Carlos soube por uma carta do avô que o Kraft devia chegar a Lisboa num sábado ao Hotel Central. E correu lá cedo, logo nessa manhã, a ouvir as novidades de Santa Olávia. Achou Kraft já a pé diante do espelho fazendo a barba. A um canto do sofá, Eusébiozinho, que viera na véspera à noite de Sintra e estava também no hotel, limpava as unhas com um canivete, em silêncio, coberto de negro. Kraft vinha encantado com Santa Olávia. Nem compreendia como Afonso Beirão Forte tolerava a rua de São Francisco e o quintalejo abafado do Ramalhete. Tinha-se passado regiamente. O avô, cheio de saúde, de uma hospitalidade que lembrava Abraão e a Bíblia. O Sequeira, ótimo, comendo tanto que ficava inútil depois de jantar, a estoirar e a gemer no fundo de uma poltrona. Lá conhecera o velho Tervaços, que falava sempre com os olhos cheios de lágrimas do talento do seu caro colega Carlos. E o Marquês, esplêndido, com abraços de primo a todos os fidalgotes de Lamego e apaixonado por uma barqueira. De resto, soberbos jantares, alguns tiros aos coelhos, uma romaria, danças de raparigas no adro, guitarradas, esfolhadas, todo o doce idílio português. Mas, a respeito de Santa Olávia, temos a falar mais seriamente, disse por fim Kraft, entrando na alcova a ensaboar a cabeça. E tu? Perguntou então Carlos, voltando-se para o Eusébiozinho. Tens estado em Sintra, hein? Que se faz lá? O Ega. O outro ergueu-se, guardando o canivete, ajeitando as lunetas. Lá está, no Vítor. Muito engraçado. Comprou um burro. Lá está o Damaso também. Mas esse pouco se vê, não larga os Coens. Enfim, tem-se passado menos mal, com bastante calor. Tu estavas outra vez com a mesma prostituta, a Lola? Eusébiozinho fez-se escarlate. Credo, estava no Vítor, muito sério. O Palma é que lá tinha aparecido com uma rapariga portuguesa. Tinha agora um jornal, A Corneta do Diabo. A Corneta? Sim, do diabo, disse Eusébiozinho. É um jornal de pilhérias, de picuinhas. Ele já existia, chamava-se o Apito, mas agora passou para o Palma. Ele vai-lhe aumentar o formato e meter-lhe mais chalaça. Enfim, disse Carlos, qualquer coisa sebácea e imunda como ele. Kraft reapareceu, enxugando a cabeça, e enquanto se vestia, falou de uma viagem que agora o tentava, que estivera planeando em Santa Olávia. Como já não tinha a toca e a sua casa ao pé do porto necessitava longas obras, ia passar o inverno ao Egito, subindo o Nilo, em comunicação espiritual com a antiguidade faraónica. Depois, talvez se adiantasse até Bagdade a ver o Eufrates e os sítios de Babilónia. Por isso eu lhe vi ali na mesa, exclamou Carlos, um livro, Nínive e Babilónia. Que diabo? Você gosta disso? Eu tenho horror a raças e a civilizações defuntas. Não me interessa senão a vida. É que você é um sensual, disse Kraft. E a propósito de sensualidade e de Babilónia, quer vir você almoçar ao Bragança? Eu tenho de lá encontrar o inglês, o meu homem das minas. Mas havemos de ir à Rua do Ouro, que quero trepar um instante à caverna do meu procurador, e a caminho, que é meio-dia. Deixaram o Eusébiozinho embaixo na sala, ajeitando as suas lúgubres lunetas diante dos telegramas. E apenas saíram o pátio, Kraft travou do braço de Carlos e disse-lhe que as coisas sérias a respeito de Santa Olávia
Era visível profundo desgosto do avô por ele não ter lá aparecido. Seu avô não me disse nada, mas eu sei que ele está muitíssimo magoado com você. Não há desculpa. São umas horas de viagem. Você sabe como ele o adora. Que diabo! Est modus in rebus. Com efeito, murmurou Carlos, eu devia ter lá ido. Que quer você, amigo? Enfim, acabou-se. É necessário fazer um esforço. Talvez parta para a semana com o Ega. Sim, homem, dê-lhe esse alegrão. Esteja lá umas semanas. Est modus in rebus. Hei de ver se lá estou uns dias. A caverna do procurador era defronte do Monte Pio. Carlos esperara havia momentos, dando por diante das lojas uma volta lenta, quando de repente avistou Melanie a sair o portão do Monte Pio com uma matrona gorda de chapéu roxo. Surpreendido, atravessou a rua. Ela estacou como apanhada, fazendo-se toda vermelha, e nem deixou vir a pergunta. Balbuciou logo que Madame lhe dera licença para vir a Lisboa e ela andava acompanhando aquela amiga. Uma velha caleche de parelha branca estava encalhada ali contra o passeio. Melanie saltou para dentro à pressa. A traquitana rodou aos solavancos para o terreiro do paço. Carlos via-a desaparecer pasmado. E Kraft, que voltara, olhando-o também, reconheceu no lamentável calhambeque a caleche do Torto dos Olivais, onde ele às vezes costumava vir janotar a Lisboa. Era alguém lá da toca? Perguntou. Uma criada, disse Carlos, ainda espantado daquele estranho embaraço de Melanie. E mal tinham dado alguns passos, Carlos, parando, baixando a voz no rumor da rua. Ouça lá, o Eusébiozinho disse-lhe alguma coisa a meu respeito, Kraft? O outro confessou que o Eusébiozinho apenas lhe aparecera no quarto, rompera logo umas candas palavras a informá-lo da misteriosa vinda de Carlos nos Olivais. Mas eu fi-lo calar, acrescentou Kraft, declarando-lhe que era tão pouco curioso que nem mesmo quisera ler nunca a história romana. Em todo o caso, você deve ir a Santa Olávia. Carlos, com efeito, logo nessa noite, falou a Maria da visita que devia ao avô. Ela, muito séria, aconselhou-a também, arrependida de o ter retido assim, egoisticamente e tanto tempo, longe dos outros que o amavam. Mas ouve, querido, não é por muito tempo, não? Pois, 2 ou 3 dias, quando muito. E naturalmente trago até o avô. Não está lá a fazer nada e eu não estou para amassada de voltar lá. Maria então lançou-lhe os braços ao pescoço e timidamente confessou-lhe um grande desejo que tinha. Era ver o ramalhete. Queria visitar os quartos dele, o jardim, todos esses recantos onde tantas vezes ele pensara nela e se desesperara sentindo-a distante e inacessível. Dize, queres? Mas é necessário que seja antes de vir teu avô. Queres? Acho um encanto. Há só um perigo. É eu não te deixar sair mais e ficar a devorar-te na minha caverna. Proverá a Deus. Combinaram então que ela fosse jantar ao ramalhete no dia da partida de Carlos para Santa Olávia. À noitinha, levava-o no cupê a Santa Polónia. Depois seguia para os Olivais. Foi no sábado. Carlos veio muito cedo para o ramalhete e o seu coração batia com a deliciosa perturbação de um primeiro encontro. Quando sentiu parar a carruagem de Maria e os seus vestidos escuros roçarem o veludo cor de cereja que forrava a escada discreta dos seus quartos, o beijo que trocaram na antecâmara teve a profunda doçura de um primeiro beijo. Ela foi logo ao toucador tirar o chapéu, dar um jeito ao cabelo. Ele não cessava de a beijar.
abraçava pela cinta e com os rostos juntos sorriam para o espelho, enluvados no brilho da sua mocidade. Depois, impaciente, curiosa, ela percorreu os quartos miudamente até à alcova do banho. Leu os títulos dos livros, respirou o perfume dos frascos, abriu os cortinados de seda do leito. Sobre uma cômoda Luís XV havia uma salva de prata transbordando de retratos que Carlos se esquecera de esconder. A coronela do Sardos de Amazona, Madame Rugel de Cotada, outras ainda. Ela mergulhou as mãos com um sorriso triste na profusão daquelas recordações. Carlos, rindo, pediu-lhe que não olhasse esses enganos do seu coração. Por que não? Dizia Maria séria. Sabia bem que ele não descera das nuvens puro como um serafim. Havia sempre fotografias no passado de um homem. De resto, tinha a certeza que nunca amara as outras como a sabia amar a ela. Até é uma profanação falar em amor quando se trata destas coisas de acaso, murmurou Carlos. São quartos de estalagem onde se dorme uma vez. No entanto, Maria considerava longamente a fotografia da coronela do Sardos. Parecia-lhe bem linda. Quem era? Uma francesa? Não, de Viena. Mulher de um correspondente meu, homem de negócios. Gente tranquila que vivia no campo. Ah, vienense. Dizem que têm um grande encanto as mulheres de Viena. Carlos tirou-lhe a fotografia da mão. Para que haviam de falar de outras mulheres? Existia em todo o vasto mundo uma mulher única e ele tinha-a ali abraçada sobre o seu coração. Foram então percorrer todo o ramalhete até ao terraço. Ela gostou sobretudo do escritório de Afonso, com os seus damascos de câmara de perlado, a sua feição severa de paz estudiosa. Não sei porquê, murmurou dando um olhar lento às estantes pesadas e ao Cristo na cruz. Não sei porquê, mas o teu avô faz-me medo. Carlos riu. Que tontaria! O avô, se a conhecesse, fazia-lhe logo a corte rasgadamente. O avô era um santo e um lindo velho. Teve paixões? Não sei, talvez, mas creio que o avô foi sempre um puritano. Desceram ao jardim, que lhe agradou também, quieto e burguês, com a sua cascatazinha chorando num ritmo doce. Sentaram-se um instante sob o velho cedro, junto a uma mesa rústica de pedra, onde estavam entaladas letras mais distintas e uma data antiga. O charlar das aves nos ramos pareceu a Maria mais doce que o de todas as outras aves que ouvira. Depois arranjou um ramo para levar como relíquia. Mesmo em cabelo, foram ver de fronte as cocheiras. O guarda-portão ficou de boné na mão, embasbacado por aquela senhora tão linda, tão loira, a primeira que vi entrar no ramalhete. Maria acariciou os cavalos e fez uma festa grata e mais longa à tunante, que tantas vezes levara Carlos à rua de São Francisco. Ele via nestas simples coisas as graças incomparáveis de uma esposa perfeita. Recolheram pela escada particular de Carlos, que Maria achava misteriosa, com aqueles veludos grossos cor de cereja, forrando-a como um cofre e abafando todo o rumor de saias. Carlos jurou que nunca ali passara outro vestido, a não ser o do Ega, uma vez, mascarado de varina. Depois deixou-a no quarto um momento para ir dar ordens ao Batista. Mas quando voltou, encontrou-a a um canto do sofá, tão descaída, tão desanimada, que lhe arrebatou as mãos, cheio de inquietação. Que tens, amor? Estás doente? Ela ergueu lentamente os olhos que brilhavam numa névoa de lágrimas.
Pensar que tu vais deixar por mim esta linda casa, o teu conforto, a tua paz, os teus amigos. É uma tristeza. Tenho remorsos. Carlos ajoelhara ao seu lado, sorrindo dos seus escrúpulos, chamando-lhe tonta, secando-lhe num beijo as lágrimas que rolavam. Considerava-se ela, então, valendo menos que a cascata do jardim e alguns tapetes usados. O que tenho pena é de te sacrificar tão pouco, minha querida Maria, quando tu sacrificas tanto. Ela encolheu os ombros amargamente. Eu. Passou-lhe as mãos entre os cabelos, puxou-o brandamente para o seu seio e dizia baixo, como falando ao seu próprio coração, calmando-lhe as incertezas e as dúvidas. Não, com efeito, nada vale no mundo senão o nosso amor. Nada vale. Se ele é verdadeiro, se é profundo, tudo mais é vão. Nada mais importa. A sua voz morreu entre os beijos de Carlos, que a levava abraçada para o leito, onde tantas vezes desesperava dela como de uma deusa intangível. Às 5 horas pensaram em jantar. A mesa fora posta numa saleta que Carlos quisera, em tempo, revestir de colchas de cetim cor de pérola e botão de ouro, mas não estava ainda arranjada. As paredes conservavam o seu papel verde escuro, e Carlos pusera ali ultimamente o retrato de seu pai, uma tela banal representando um moço pálido de grandes olhos, com luvas de camurça e um chicote na mão. Era Batista que os servia, já com um fato claro de viagem. A mesa redonda e pequena parecia uma cesta de flores. O champanhe gelava dentro dos baldes de prata. No aparador, a travessa de arroz doce tinha as iniciais de Maria. Aqueles lindos cuidados fizeram-na sorrir enternecida. Depois reparou no retrato de Pedro da Maia e interessou-se. Ficou a contemplar aquela face descorada que o tempo fizera lívida e onde pareciam mais tristes os grandes olhos de árabe, negros e lânguidos. Quem é? Perguntou. É meu pai. Ela examinou-o mais de perto, erguendo uma vela. Não achava que Carlos parecesse com ele. E voltando-se muito séria, enquanto Carlos desarrolhava com veneração uma garrafa de velho Chambertin. Sabes tu com quem te pareces às vezes? É extraordinário, mas é verdade. Pareces-te com minha mãe. Carlos riu, encantado de uma parecença que os aproximava mais e que o lisonjeava. Tens razão, disse ela, que a mamãe era formosa. Pois é verdade, há um não sei quê na testa, no nariz, mas sobretudo certos jeitos, uma maneira de sorrir. Outra maneira que tu tens de ficar assim um pouco vago, esquecido. Tenho pensado nisto muitas vezes. Batista entrava com uma terrina de louça do Japão e Carlos alegremente anunciou um jantar à portuguesa. Monsieur Antoine, o chefe francês, fora com o avô. Ficara a Micaela, outra cozinheira da casa, que ele achava magnífica e que conservava a tradição da antiga cozinha freirática do tempo do Sr. João V. Assim, para começar, minha querida Maria, aí tu tens um caldo de galinha, como só se comia em Odivelas, na ceia da Madre Paula, em noites de noivado místico. E o jantar foi encantador. Quando Batista se retirava, eles apertavam-se rapidamente a mão por cima das flores. Nunca Carlos a achara tão linda, tão perfeita. Os seus olhos pareciam-lhe irradiar uma ternura maior. Na singela rosa que lhe ornava o peito, via a superioridade do seu gosto. E o mesmo desejo invadia-os a ambos, de ficarem ali eternamente,
naquele quarto de rapaz, com jantarzitos portugueses à moda de Dom João V, servidos pelo Batista de Jaquetão. Estou com uma vontade de perder o comboio, disse Carlos, como implorando a sua aprovação. Não, deves ir. É necessário não sermos egoístas. Somente não te descuides. Manda-me todos os dias um grande telegrama, que os telégrafos foram unicamente inventados para quem se ama e está longe, como dizia a mamã. Então Carlos gracejou de novo sobre a sua parecença com a mãe dela e baixando-se a remexer a garrafa de champanhe dentro do gelo. É curioso não me teres dito antes. Também tu nunca me falaste da tua mãe. Um pouco de sangue roseou a face de Maria Eduarda. Oh, nunca falara da mamã, porque nunca viera a propósito. De resto, não havia coisas muito interessantes para contar, acrescentou. A mamã era uma senhora da Ilha da Madeira. Não tinha fortuna. Casou. Casou em Paris? Não, casou na Madeira com um austríaco que fora lá acompanhar um irmão tísico. Era um homem muito distinto. Viu a mamã, que era lindíssima. Gostaram um do outro. E voilà! Dissera isto sem erguer os olhos do prato, lentamente, cortando uma asa de frango. Mas então, exclamou Carlos, se teu pai era austríaco, meu amor, tu és também austríaca. És talvez uma dessas vienenses que tu dizes que têm um tão grande encanto. Sim, talvez, segundo essas coisas dos códigos, era austríaca, mas nunca conhecera o pai. Vivera sempre com a mamã, falara sempre português. Considerava-se portuguesa. Nunca estivera na Áustria, nem sabia mesmo alemão. Não tiveste irmãos? Sim, tive uma irmãzinha que morreu em pequena, mas não me lembra. Tenho em Paris o retrato dela. Bem linda. Nesse momento, embaixo, na calçada, uma carruagem a trote largo estacou. Carlos, surpreendido, correu à janela com o guardanapo na mão. É o Ega! Exclamou. É aquele velhaco que chega de Sintra. Maria erguera-se inquieta. Em um momento de pé, ambos se olharam, hesitando. Mas o Ega era como um irmão de Carlos. Ele esperava só que o Ega recolhesse de Sintra para o levar à toca. Melhor seria que o encontro se desse ali, natural, franco e simples. Batista! Gritou Carlos sem vacilar mais. Diz ao senhor Ega que estou a jantar, que entre para aqui. Maria sentara-se vermelha, dando um jeito rápido aos ganchos do cabelo, arranjado à pressa, um pouco desmanchado. A porta abriu-se e o Ega parou, assombrado, intimidado, de chapéu branco, de guarda-sol branco e com um embrulho de papel pardo na mão. Maria, disse Carlos, aqui tens enfim o meu grande amigo Ega. E ao Ega disse simplesmente, Maria Eduarda. Ega ia largar atarantadamente o embrulho para apertar a mão que Maria Eduarda lhe estendia, corada e sorrindo. Mas o papel pardo, mal atado, desfez-se e uma provisão fresca de queijadas de Sintra rolou esmagando-se sobre as flores do tapete. Então todo o embaraço findou através de uma risada alegre, enquanto Ega, desolado, abria os braços sobre as ruínas do seu doce. Tu já jantaste? Perguntou Carlos. Não, não tinha jantado, e via já ali uns ovos moles nacionais que o encantavam, enfastiado como vinha da horrível cozinha do Vítor. Oh, que cozinha! Pratos lúgubres, traduzidos do francês em calão, como as comédias do ginásio. Então, avança! Exclamou Carlos. Apressa, Batista! Traz o caldo de galinha! Oh, ainda temos tempo. Tu sabes que vou hoje para Santa Olávia?
Está claro que sabia, recebera a carta dele e por isso viera. Mas não podia jantar ainda, assim, coberto do pó da estrada e com um jaquetão de bucólica. Dize que me guardem o caldo, Batista. Olha, dize que me guardem tudo, que eu trago uma fome de pastor da Arcádia. O Batista servira o café, e a carruagem da senhora que os devia levar a Santa Apolónia esperava já à porta com a maleta. Mas Ega agora queria conversar. Afirmou que tinha um tempo. Tirou o relógio. Estava parado, e ele declarou logo que no campo se regulava pelo sol, como as flores e como as aves. Fica agora em Lisboa? Perguntou-lhe Maria Eduarda. Não, minha senhora, só o tempo de cumprir o meu dever de cidadão, subindo 2 ou 3 vezes o chiado. Depois volto para a relva. Sintra começa a ser interessante para mim, agora que não está ninguém. Sintra, de verão, com burgueses, parece-me um idílio com nódoas de sebo. Mas Batista oferecia a Carlos a chartreuse, dizendo que Sua Excelência não se devia demorar, se não tencionava perder o comboio de propósito. Maria ergueu-se logo para ir dentro por o chapéu, e os dois amigos sós ficaram um momento calados, enquanto Carlos acendia devagar o charuto. Tu quanto tempo te demoras? Perguntou por fim o Ega. 3 ou 4 dias. E tu não voltes para Sintra antes que eu chegue. Precisamos comunicar. Que diabo tens tu feito lá? O outro encolheu os ombros. Tenho sorvido ar puro, colhido florinhas, murmurando de vez em quando que lindo que isto é, etc. Depois, debruçado sobre a mesa, picando com um palito uma azeitona. De resto, nada. O Damaso lá está, sempre com a Coan, como te mandei dizer. Está claro que não há nada entre eles. Aquilo é só para me irritar. É um canalha aquele Damaso. Eu só quero um pretexto. Esgano. Deu um puxão forte aos punhos, com uma cor de cólera no rosto queimado. Eu, está claro, falo-lhe, aperto-lhe a mão, chamo-lhe amigo Damaso, etc. Mas só quero um pretexto. É necessário aniquilar aquele animal. É um dever de moralidade, de asseio público, de gosto, varrer aquela bola de lama humana. Quem esteve por lá mais? Perguntou Carlos. Que te interessa? A Covarinho. Mas via uma só vez. Aparecia pouco, coitada, que andava de luto. De luto? Por ti. Calou-se. Maria entrava com o véu descido, acabando de apertar as luvas. Então Carlos, suspirando, resignado, estendeu os braços ao Batista para ele lhe vestir um casaco leve de jornada. Ega ajudava, pedindo um abraço filial para Afonso e recados para o gordo Sequeira. Foi acompanhá-los abaixo em cabelo e fechou ele a portinhola, prometendo a Maria Eduarda uma visita à toca, apenas Carlos voltasse desses penhascos do Douro. Não vais para Sintra antes de eu voltar, gritou-lhe ainda Carlos, e a Micaela que tome conta em ti. All right, dizia o Ega. Boa jornada. Criado de Vossa Excelência, minha senhora. Até à toca! O cupê partiu. Ega subiu ao seu quarto, onde outro criado lhe estava preparando o banho. Na saleta deserta, entre as flores e os restos do jantar, as velas continuavam a arder solitárias, fazendo ressaltar no painel escuro a palidez de Pedro da Maia e a melancolia dos seus olhos. No sábado seguinte, perto das 2 horas, Carlos e Ega, ainda à mesa do almoço, acabavam os seus charutos. Falando de Santa Olávia, Carlos chegara de lá essa madrugada só. O avô decidira ficar entre as suas velhas árvores até ao fim do outono, que ia tão luminoso e tão macio. Carlos foram encontrar muito alegre, muito forte,
apesar de ter sido obrigado, por causa de um toque de reumatismo, a abandonar enfim o seu culto da água fria. E esta maciça, resplandecente saúde do velho fora um alívio para o coração de Carlos. Parecia-lhe assim mais fácil, menos ingrata, a sua partida com Maria para a Itália em outubro. Além disso, acharam um truque, como ele dizia ao Ega, para realizar o supremo desejo da sua vida sem magoar o avô, sem lhe turbar a paz da velhice. Era um truque simples. Consistia em partir ele só para Madrid, no começo de uma certa viagem de estudo, para que já preparara o avô em Santa Olávia. Maria ficava na toca durante um mês. Depois tomava o paquete para Bordeus. E era aí que Carlos se reunia com ela a começarem essa existência de felicidade de romance. E romance que as flores da Itália deviam perfumar. Na primavera, ele voltava a Lisboa, deixando Maria instalada no seu ninho. E então, pouco a pouco, ia revelando ao avô aquela ligação a que o prendia à honra e que o forçaria agora a viver regularmente longos meses numa outra terra que se tornara a pátria do seu coração. E que havia de dizer ao avô? Aceitar esse romance, a que não veria os lados desagradáveis, esbatido assim pela distância e pela névoa da paixão. Seria para Afonso uma vaga e mal sabida coisa de amor que se passava em Itália. Poderia lamentá-la apenas por lhe levar pontualmente todos os anos o neto para longe, e cada ano se consolaria pensando na curta duração dos idílios humanos. De resto, Carlos contava com essa larga benevolência que amolece as almas mais rígidas quando apenas alguns passos as separam do túmulo. Enfim, o seu truque parecia-lhe bom. Ega, em resumo, aprovou o truque. Depois, mais alegremente, falaram da instalação desse amor. Carlos permanecia na sua ideia romântica, um cottage à beira de um lago. Mas Ega não aprovava o lago. Ter todos os dias diante dos olhos uma água sempre mansa e sempre azul parecia-lhe perigoso para a durabilidade da paixão. Numa quietação contínua de uma paisagem igual, dois amantes solitários, dizia ele, não sendo botânicos nem pescando à linha, vêem-se forçados a viver exclusivamente do desejo um do outro e a tirar daí todas as suas ideias, sensações, ocupações, gracejos e silêncios. E que diabo, o mais forte sentimento não pode dar para tanto. Dois amantes, cuja única profissão em amarem-se, deviam procurar uma vasta cidade, tumultuosa e criadora, onde o homem tenha durante os dias clubes, o cavaco, os museus, as ideias, o sorriso de outras mulheres. E a mulher tenha as ruas, as compras, os teatros, a atenção de outros homens. E de sorte que à noite, quando se reúnam, não tendo passado o infindável dia a observarem-se um no outro e a si próprios, trazendo cada um a vibração da vida forte que atravessaram, achem um encanto novo e verdadeiro no conchego da sua solidão e um sabor sempre renovado na repetição dos seus beijos. Eu, continuava Ega, erguendo-se, se levasse para longe uma mulher, não era para um lago, nem para a Suíça, nem para os montes da Sicília, era para Paris, para o Boulevard dos Italianos, ali à esquina do Vaudeville, com janelas deitando para a grande vida, a um passo do Figaro, do Louvre, e da filosofia e da blague. Aqui tens tu a minha doutrina. E aí temos nós o amigo Batista com o correio. Não era o correio, era apenas um bilhete que o Batista trazia numa salva. E vinha tão perturbado que anunciou um sujeito ali fora, na antecâmara, numa carruagem à espera. Carlos olhou o bilhete,
empalideceu terrivelmente e ficou a revirá-lo, lento e como atordoado entre os dedos que tremiam. Depois, em silêncio, atirou a Ega para cima da mesa. Caramba! Murmurou Ega assombrado. Era Castro Gomes. Bruscamente, Carlos erguera-se decidido. Manda entrar, para o salão grande. Batista apontou para o jaquetão de flanela com que Carlos tinha almoçado e perguntou baixo se Sua Excelência queria uma sobrecasaca. Traz. Sós, Ega e Carlos olharam-se um instante ansiosamente. Não é um desafio, está claro, balbuciou Ega. Carlos não respondeu. Examinava outra vez o bilhete. O homem chamava-se Joaquim Álvares de Castro Gomes. Por baixo tinha escrito a lápis Hotel Bragança. Batista voltara com a sobrecasaca e Carlos, abotoando-a devagar, saiu sem outra mais palavra ao Ega, que ficara de pé junto da mesa, limpando estupidamente as mãos ao guardanapo. No salão nobre, forrado de brocados cor de musgo de outono, Castro Gomes examinava curiosamente, com um joelho apoiado à borda do sofá, a esplêndida tela de Constable, o retrato da Condessa de Runa, bela e forte no seu vestido de veludo escarlate de caçadora inglesa. Ao rumor dos passos de Carlos sobre o tapete, de chapéu branco na mão, sorrindo, pedindo perdão de estar assim a pasmar familiarmente para aquele soberbo constable. Com um gesto rígido, Carlos, muito pálido, indicou-lhe o sofá. Saudando e risonho, Castro Gomes sentou-se vagarosamente. No peito da sobrecasaca muito justa trazia um botão de rosa. Os seus sapatos de verniz resplandeciam sobre as polainas de linho. Nos cabelos radiavam-lhe na risca. E mesmo a sorrir tinha um ar de secura, fadiga. Eu possuo também em Paris um constable muito chique, disse ele, sem embaraço, num tom arrastado, cheio de que o sotaque brasileiro adocicava. Mas é apenas uma pequena paisagem com duas figurinhas. É um pintor que não me diverte, a dizer a verdade. Todavia, dá muito tom a uma galeria. É necessário tê-lo. Carlos, de fronte, numa cadeira, com os punhos fortemente fechados sobre os joelhos, conservava a imobilidade de um mármore. E perante aquele modo afável, uma ideia ia-o atravessando, lancerante, angustiosa, pondo-lhe já nos olhos largos, que não tirava de sobre o outro, uma irreprimível chama de cólera. Castro Gomes, de certo, não se sabia nada. Chegara, desembarcara, correra aos olivais, dormira nos olivais. Era o marido, era novo, tivera já nos braços, a ela. E agora ali estava, tranquilo, de flor ao peito, falando de Constable. O único desejo de Carlos naquele instante era que aquele homem o insultasse. No entanto, Castro Gomes, amavelmente, desculpava-se de se apresentar assim, sem o conhecer, sem ao menos ter pedido por um bilhete uma entrevista. O motivo, porém, que me traz é tão urgente que cheguei esta manhã às 10 horas do Rio de Janeiro, ou antes do Lazareto, e estou aqui. E esta mesma noite, se puder, parto para Madrid. Fez-se um alívio infinito no coração de Carlos. Ainda não vira então Maria Eduarda. Aqueles secos lábios não a tinham tocado. E saiu, enfim, da sua rigidez de mármore. Teve um movimento atento, aproximando de leve a cadeira. Castro Gomes, no entanto, tendo pousado o chapéu, tirara do bolso interior da sobrecasaca
uma carteira com um largo monograma de ouro e, vagaroso, procurava entre os papéis uma carta. Depois, com ela na mão, muito tranquilamente: Eu recebi no Rio de Janeiro, antes de partir, este escrito anônimo. Mas não crê, Vossa Excelência, que foi ele que me levou a atravessar à pressa o Atlântico. Seria o maior dos ridículos. E desejo também afirmar-lhe que todo o conteúdo dele me deixou perfeitamente indiferente. Aqui o tem. Quer Vossa Excelência lê-lo ou quer que eu o leia? Carlos murmurou com esforço: Leia, Vossa Excelência. Castro Gomes desdobrou o papel e revirou um instante entre os dedos. Como Vossa Excelência vê, é a carta anônima em todo o seu horror. Papel de mercearia pautadinho de azul, caligrafia reles, tinta reles, cheiro reles, um documento odioso. E aqui está como ele se exprime. Um homem que teve a honra de apertar a mão de Vossa Excelência, eu dispensava a honra, que teve a honra de apertar a mão de Vossa Excelência e de apreciar o seu cavalheirismo, julga dever preveni-lo que sua mulher é, à vista de toda a Lisboa, a amante de um rapaz muito conhecido aqui, Carlos Eduardo da Maia, que vive numa casa a janelas verdes, chamada o Ramalhete. Este herói, que é muito rico, comprou expressamente uma quinta nos Olivais, onde instalou a mulher de Vossa Excelência e onde a vai ver todos os dias, ficando às vezes com escândalo da vizinhança até de madrugada. Assim, o nome honrado de Vossa Excelência anda pelas lamas da capital. É tudo o que diz a carta, e eu só devo acrescentar, porque eu sei que tudo quanto ela diz é incontestavelmente exato. O senhor Carlos da Maia é, pois, publicamente, com conhecimento de toda a Lisboa, o amante dessa senhora. Carlos ergueu-se muito sereno e, abrindo de leve os braços numa aceitação inteira de todas as responsabilidades: Não tenho então nada a dizer a Vossa Excelência, senão que estou às suas ordens. Uma fugitiva onda de sangue avivou a palidez morena de Castro Gomes. Dobrou a carta, guardou-a com todo o vagar na carteira. Depois, sorrindo friamente: Perdão, o Sr. Carlos da Maia sabe, tão bem como eu, que se isso tivesse de ter uma solução violenta, eu não viria aqui pessoalmente à sua casa ler-lhe este papel. A coisa é inteiramente outra. Carlos recaíra na cadeira, assombrado. E agora a lentidão adocicada daquela voz ia-se-lhe tornando intolerável. Um confuso terror do que viria desses lábios, que sorriam com uma polidez impertinente, quase fazia estalar o seu pobre coração. E era um desejo brutal de lhe gritar que acabasse, que o matasse, ou que saísse daquela sala onde a sua presença era uma inutilidade ou uma torpeza. O outro passou os dedos no bigode e prosseguiu, devagar, arranjando as suas palavras com cuidado e com precisão. O meu caso é este, Sr. Carlos da Maia. Há pessoas em Lisboa que me não conhecem, de certo, mas que sabem a esta hora que existe algures em Paris, no Brasil ou no inferno, um certo Castro Gomes que tem uma mulher bonita e que a mulher desse Castro Gomes tem em Lisboa um amante. Isto é desagradável, sobretudo por ser falso. E Vossa Excelência compreende que não devo continuar a arrastar por mais tempo a fama de marido infeliz, visto que a não mereço e que a não posso legalmente ter. É por isso que aqui venho, muito francamente, de gentleman para gentleman, dizer-lhe que tenho intenção de dizer a outros que aquela senhora não é minha mulher. Durante um momento, Castro Gomes esperou a voz de Carlos da Maia,
mas ele conservava uma face muda, impenetrável, onde apenas os olhos brilhavam angustiosamente na lividez que a cobrira. Por fim, com um esforço, baixou de leve a cabeça, como acolhendo placidamente aquela revelação que tornava outra qualquer palavra entre eles desnecessária e vã. Mas Castro Gomes encolhera de leve os ombros, com uma lânguida resignação, como quem atribuiu tudo à malícia dos destinos. São as ridículas cenas da vida. O senhor Carlos da Maia está daí a ver as coisas. É a velha, a clássica história. Há 3 anos que eu vivo com essa senhora. Quando tive o inverno passado de ir ao Brasil, trouxe a Lisboa para não vir sozinho. Fomos para o Hotel Central. Vossa Excelência compreende perfeitamente que eu não fui fazer confidências ao gerente do estabelecimento. Aquela senhora vinha comigo, dormia comigo, portanto, para todos os efeitos do hotel, era minha mulher. Como mulher de Castro Gomes, ficou no Central. Como mulher de Castro Gomes, alugou depois uma casa na Rua de São Francisco. Como mulher de Castro Gomes, tomou enfim um amante. Deu-se sempre como mulher de Castro Gomes, mesmo nas circunstâncias mais particularmente desagradáveis para Castro Gomes. E, meu Deus, não podemos realmente condená-la muito. Achava-se, por acaso, revestida de uma excelente posição social e de um nome puro. Seria mais que humano que o seu amor da verdade a levasse. Apenas conhecia alguém a declarar que posição e nome eram de empréstimo, e ela era apenas fulana de tal, amigada. De resto, sejamos justos. Ela não era moralmente obrigada a dar semelhantes explicações ao tender o que lhe vendia a manteiga ou à matrona que lhe alugava a casa, nem mesmo, penso eu, a ninguém, a não ser a um pai que lhe quisesse apresentar sua filha, saída do convento. De mais a mais, sou eu que tenho um pouco a culpa. Muitas vezes, em coisas relativamente delicadas, lhe deixei usar o meu nome. Foi, por exemplo, com o nome de Castro Gomes que ela tomou a governanta inglesa. As inglesas são tão exigentes, aquela, sobretudo, uma rapariga tão séria. Enfim, tudo isso passou. O que importa agora é que eu lhe retiro solenemente o nome que lhe emprestara, e ela fica apenas com o seu, que é Madame Macran. Carlos ergueu-se lívido e com as mãos fincadas nas costas da cadeira, tão fortemente que quase lhe esgaçava o estofo. Mais nada, creio eu? Castro Gomes mordeu de leve os beiços perante este remate brutal que o despedia. Mais nada, disse ele tomando o chapéu e levantando-se muito vagarosamente. Devo apenas acrescentar, para evitar a Vossa Excelência suspeitas injustas, que aquela senhora não é uma menina que eu tivesse seduzido e a quem recuse uma reparação. A pequerruchinha que ali anda não é minha filha. Eu conheço a mãe somente há 3 anos. Vinha dos braços de um qualquer, passou para os meus. Posso, pois, dizer sem injúria que era uma mulher que eu pagava. Completara com esta palavra a humilhação do outro. Estava deliciosamente desforrado. Carlos, mudo, abrira o reposteiro da sala numa sacudidela brusca. E diante desta nova rudeza que revelava só mortificação, Castro Gomes foi perfeito. Saudou, sorriu, murmurou: Parto esta noite mesmo para Madrid e levo o pesar de ter feito conhecimento de Vossa Excelência por um motivo tão desagradável para mim. Os seus passos desafogados e leves perderam-se na antecâmara, entre as tapeçarias. Depois, embaixo, uma portinhola bateu. Uma carruagem rodou na calçada. Carlos ficara caído numa cadeira junto da porta, com a cabeça entre as mãos. E de
todas aquelas palavras de Castro Gomes que ainda lhe ressoavam em redor, adocicadas e lentas, só lhe restava o sentimento atordoado de uma coisa muito bela, resplandecendo muito alto e que caía de repente, se fazia em pedaços na lama, salpicando todo de nódoas intoleráveis. Não sofria. Era simplesmente um assombro de todo o seu ser perante este fim imundo de um sonho divino. Unira a sua alma arrebatadamente a outra alma nobre e perfeita, longe nas alturas, entre nuvens de ouro. De repente, uma voz passava, cheia de rrr. As duas almas rolavam, batiam no charco, e ele achava-se tendo nos braços uma mulher que não conhecia e que se chamava MacGran. MacGran! Era a MacGran! Ergueu-se com os punhos fechados e veio-lhe uma revolta furiosa de todo o seu orgulho contra essa ingenuidade que o trouxera meses tímido, trêmulo, ansioso, seguindo à maneira de uma estrela aquela mulher que qualquer em Paris com 1000 francos no bolso poderia ter sobre um sofá, fácil e nua. Era horrível. E recordava agora, afogueado de vergonha, a emoção religiosa com que entrava na sala de repes vermelho da Rua de São Francisco. O encanto enternecido com que via aquelas mãos que ele julgava as mais castas da terra puxarem os fios de lã no bordado num constante trabalho de mãe laboriosa e recolhida. A veneração espiritual com que se afastava da orla do seu vestido, igual para ele à túnica de uma virgem cujas pregas rígidas nem a mais rude bestialidade ousaria desmanchar de leve. Oh, imbecil! Imbecil! E todo esse tempo ela sorria consigo daquela simpleza de provinciano do Douro. Oh, tinha vergonha agora das flores apaixonadas que lhe trouxera. Tinha vergonha das excelências que lhe dera. E seria tão fácil, desde o primeiro dia no aterro, ter percebido que aquela deusa, descida das nuvens, estava amigada com um brasileiro. Mas quê? A sua paixão absurda de romântico pusera-lhe entre os olhos e as coisas flagrantes e reveladoras uma dessas névoas douradas que dão às montanhas mais rugosas e negras um brilho polido de pedra preciosa. Porque escolhera ela precisamente para seu médico na sua casa e na sua intimidade o homem que na rua a fitara com um fulgor de desejo na face? Porque é que nas suas longas conversas, nas manhãs da Rua de São Francisco, não falara jamais de Paris, dos seus amigos e das coisas da sua casa? Porque é que ao fim de 2 meses, sem preparação, sem todas essas progressivas evidências do amor que cresce e desabrocha como uma flor, se ele abandonara de chofre toda pronta, apenas ele lhe disse o primeiro amo-te? Porque lhe aceitara uma casa já mobilada, com a facilidade com que lhe aceitava os ramos. E outras coisas ainda, pequeninas, mas que não teriam escapado ao mais simples. Jóias brutais de um luxo grosseiro de cocote, o livro da explicação de sonhos à cabeceira da cama, a sua familiaridade com Melanie, e agora até o ardor dos seus beijos lhe parecia vir menos da sinceridade e da paixão que da ciência da voluptuosidade. Mas tudo acabara providencialmente. A mulher que ele amara e as suas seduções esvaíam-se de repente no ar como um sonho radiante e impuro de que aquele brasileiro o viera acordar por caridade. Esta mulher era apenas a MacGran,
O seu amor fora desde que a vira como o próprio sangue das suas veias, e escoava-se agora todo através da ferida incurável e que nunca mais fecharia, feita no seu orgulho. Ega apareceu à porta do salão ainda pálido. Então, toda a cólera de Carlos fez a explosão. Extraordinário, Ega! Extraordinário! A coisa mais abjeta, a coisa mais imunda! O homem pediu-te dinheiro? Pior! E passeando arrebatadamente, Carlos desabafou, contou tudo sem reticências, com as mesmas palavras cruas do outro, que assim, repetidas e avivadas pelos seus lábios, lhe descobriam motivos novos de humilhação e de nojo. Já por acaso sucedeu a alguém coisa mais horrível? Exclamou por fim, cruzando violentamente os braços diante do Ega que se abatera no sofá, assombrado. Podes tu conceber um caso mais sórdido e também mais burlesco? É para estalar o coração. E é para rebentar a rir. Estupendo! Aí nesse sofá, aí onde tu estás, o homenzinho muito amável, de flor ao peito, a dizer: olhe que aquela criatura não é minha mulher, é uma criatura que eu pago. Compreendes isto bem? Aquele sujeito paga. Quanto eu vejo? 100 francos. Aí estão 100 francos. É de morrer. E recomeçou no seu passeio, desvairado, desabafando mais, recontando tudo, sempre com as palavras de Castro Gomes, que ele deformava ainda numa brutalidade maior. Que te parece, Ega? Diz lá, que fazias tu? É horrível, hein? Ega, que limpava pensativamente o vidro do monóculo, hesitou. Terminou por dizer que, considerando as coisas com superioridade, como homens do seu tempo e do seu mundo, elas não ofereciam nem motivos de cólera, nem motivos de dor. Ah, então não compreendes nada, gritou Carlos. Não percebes o meu caso. Sim, sim. Ega compreendia claramente que era horrível para um homem, no momento em que ia ligar com adoração o seu destino ao de uma mulher, saber que os outros a tinham tido a tanto por noite. Mas isso mesmo simplificava e amenizava as coisas. O que for um drama complicado tornava-se numa distração bonançosa. Ficava Carlos, desde logo, aliviado do remorso de ter desorganizado uma família. Já não tinha de se exilar, a esconder o seu erro num buraco florido da Itália. Já o não prendia a honra para sempre a uma mulher a quem talvez não o prenderia para sempre o amor. Tudo isto, que diabo, eram vantagens. E a dignidade dela? Exclamou Carlos. Sim, mas a diminuição de dignidade e pureza não era, na verdade, grande, porque antes da visita de Castro Gomes, já ela era uma mulher que foge do seu marido, o que, sem mesmo usar termos austeros, nem é muito puro, nem muito digno. De certo, tudo isso era uma humilhação irritante. Não superior, todavia, à de um homem que tem uma Madonna que contempla com religião, supondo-a de Rafael, e que descobre um dia que a tela divina foi fabricada na Bahia por um sujeito chamado Castro Gomes. Mas o resultado íntimo e social parecia-lhe ser este. Carlos até tivera uma bela amante com inconvenientes e agora tinha sem inconvenientes uma bela amante. O que tu deves fazer, meu caro Carlos, o que eu vou fazer é escrever-lhe uma carta remetendo-lhe o preço dos 2 meses que dormi com ela. Brutalidade romântica. Isso já vem na Dama das Camélias. Sobretudo é não ver com boa filosofia as nuances. O outro atalhou impaciente. Bem, Ega, não falemos mais nisso. Eu estou horrivelmente nervoso. Ah, até logo. Tu jantas em casa, não é verdade? Bem, até logo.
Saía atirando a porta quando Ega, agora tranquilo, disse, erguendo-se muito lentamente do sofá: "O homenzinho foi para lá." Carlos voltou-se com os olhos chamejantes. "Foi para os olivais? Foi ter com ela?" Sim, pelo menos mandara a tipóia à quinta do Kraft. Ega, para conhecer esse senhor Castro Gomes, fora meter-se no cubículo do guarda-portão e vir ao descer acender um charuto. Era com efeito um desses rastaqueres que nesse infeliz Paris, que tudo tolera, vêm ao café de lá pé às 2 horas tomar a sua groseia, tesos e embrutecidos. E fora o guarda-portão que lhe dissera que o sujeito parecia muito alegre e mandara o cocheiro bater para os olivais. Carlos parecia aniquilado. Tudo isso é nojento. No fim, talvez até se entendam ambos. Estou como tu dizias aqui há tempos. Caiu uma alma a uma latrina. Preciso um banho por dentro. Ega murmurou melancolicamente. Essa necessidade de banhos morais está se tornando com efeito tão frequente. Devia haver na cidade um estabelecimento para eles. Carlos, no seu quarto, passeava diante da mesa onde a folha branca de papel em que ia escrever a Maria Eduarda já tinha a data desse dia. Depois, Minha Senhora, numa letra que ele se esforçara por traçar bem firme e serena, e não achava outra palavra. Estava bem decidido a mandar-lhe um cheque de 200 libras, paga esplendidamente, ultrajante, das semanas que passara no seu leito. Mas queria juntar 2 linhas reguladas, impassíveis, que aferissem mais que o dinheiro. E não encontrava senão frases de grande cólera, revelando um grande amor. Olhava a folha branca e a banal expressão Minha Senhora dava-lhe uma saudade dilacerante por aquela a quem na véspera ainda dizia Minha adorada, pela mulher que se não chamava ainda MacGran, que era perfeita e que uma paixão indomável, superior à razão, entontecera e vencera. E o seu amor por essa Maria Eduarda, nobre e amante, que se transformara na MacGran, amigada e falsa, era agora maior, infinitamente desesperado por ser irrealizável, como o que se tem por uma morta e que palpita mais ardente junto da frialdade da cova. Oh, se ela pudesse ressurgir outra vez, limpa, clara do lodo em que se afundara, outra vez Maria Eduarda com o seu casto bordado. De que amor mais delicado a cercaria para a compensar das afeições domésticas que ela deixasse de merecer? Que veneração maior lhe consagraria para suprir o respeito que o mundo superficial e afetado lhe retirasse? E ela tinha tudo para reter amor e respeito. Tinha a beleza, a graça, a inteligência, a alegria, a maternidade, a bondade, um incomparável gosto. E com todas estas qualidades doces e fortes, era apenas uma intrujona. Mas porquê? Porquê? Porque entrara nela nessa longa fraude, tramada dia a dia, mentindo em tudo, desde o pudor que fingia até ao nome que usava. Apertava a cabeça entre as mãos, achava a vida intolerável. Se ela mentia, onde havia então a verdade? Se ela o traía assim com aqueles olhos claros, o universo podia bem ser toda uma imensa traição muda. Punha-se um molho de rosas num vaso, exalava-se dele a peste. Caminhava-se para uma relva fresca, ela escondia um lamaçal. E para quê? Para que mentir a ela? Se desde o primeiro dia em que o vira,
trêmulo e rendido, a contemplar o seu bordado como se contempla uma ação de santidade, lhe tivesse dito que não era a esposa do Senhor Castro Gomes, mas só amante do Senhor Castro Gomes, teria a sua paixão sido menos viva, menos profunda? Não era a estola do padre que lhe dava a beleza ao seu corpo e valor às suas carícias? Para que fora então essa mentira tenebrosa e descarada que lhe fazia supor agora que eram imposturas os seus mesmos beijos, imposturas os seus mesmos suspiros, e com este longo embuste o levava a expatriar-se, dando a sua vida inteira por um corpo, porque outros davam apenas um punhado de libras. E por esta mulher, tarifada às horas como as caleixes da companhia, ele ia amargurar a velhice do avô, estragar irreparavelmente o seu destino, cortar a sua livre ação de homem. Mas porquê? Porque fora esta farsa banal arrastada por todos os palcos de ópera cômica da cocote que se finge senhora? Porque o fizera ela com aquele falar honesto, o puro perfil e a doçura de mãe? Por interesse? Não. Castro Gomes era muito rico. Castro Gomes era mais rico que ele. Mais largamente lhe podia satisfazer o apetite mundano de toaletes, de carruagens. Sentia ela que Castro Gomes a ia abandonar e queria ter ao lado, aberta e pronta, outra bolsa rica? Então, mais simples teria sido dizer-lhe: eu sou livre, gosto de ti, toma-me livremente como eu me dou. Não! Havia ali alguma coisa secreta, tortuosa, impenetrável, o que daria por a conhecer. E então, pouco a pouco, foi surgindo nele o desejo de ir aos olivais. Sim, não lhe bastaria desforrar-se arrogantemente, atirando-lhe ao regaço um cheque embrulhado numa insolência. O que precisava para a sua plena tranquilidade era arrancar do fundo daquela turva alma o segredo daquela torpe farsa. Só isso amansaria o seu incomparável tormento. Queria entrar outra vez na toca, ver como era aquela outra mulher que se chamava McCran e ouvir as suas palavras. Oh, iria sem violências, sem recriminações, muito calmo, sorrindo, só para que ela lhe dissesse qual fora a razão daquela mentira tão laboriosa, tão vã, só para lhe perguntar serenamente: minha rica senhora, para que foi toda esta intrugice? E depois vê-la chorar. Sim, tinha esta ansiedade cheia de amor de a ver chorar. A agonia que ele sentira no salão cor de musgo do outono, enquanto o outro arrastava as rrrs, queria vê-la repetida nesse seio, onde ele até aí dormira tão docemente, esquecido de tudo, e que era belo, tão divinamente belo. Bruscamente, decidido, deu um puxão à campainha. Batista apareceu, todo abotoado na sua sobrecasaca, com um ar resoluto, como armado e pronto a ser útil naquela crise que adivinhava. Batista, corre ao Hotel Central e pergunta se já entrou o Sr. Castro Gomes. Não. Escuta, põe-te à porta do Hotel Central e espera até que entre aquele sujeito que aqui esteve. Não, é melhor perguntar. Enfim, certifica-te que o sujeito ou voltou ou está no hotel. E apenas estejas bem certo disso, volta aqui à desfilada numa tipóia. Um batedor seguro que é para me levar depois aos olivais. Imediatamente dada esta ordem, serenou. Era já um alívio imenso não ter de escrever a carta e achar as palavras acerbas que a deviam dilacerar. Rasgou o papel devagar. Depois fez o cheque de 200 libras ao portador. Ele mesmo lhe o levaria. Oh, de certo não lhe o atiraria romanticamente ao regaço.
deixá-lo-ia sobre a mesa, subscritado a Madame Macrane. E de repente sentiu uma compaixão por ela. Via-se já abrindo o envelope com duas grandes lágrimas lentas, caladas, a rolarem na face. Os seus próprios olhos chumeceram. Nesse momento, Ega, de fora, perguntou se era importuno. Entra! Gritou. E continuou passeando calado com as mãos nos bolsos. O outro, em silêncio, também foi encostar-se à janela sobre o jardim. Preciso escrever ao avô a dizer-lhe que cheguei, murmurou Carlos, por fim parando junto da mesa. Dá-lhe recados meus. Carlos sentara-se, tomara languidamente a pena, mas bem depressa a arremessou. Cruzou as mãos por detrás da cabeça no espaldar da cadeira, cerrou os olhos como exausto. Sabes uma coisa que me parece certa? Disse de repente o Ega da janela. Quem escreveu a carta anónima ao Castro Gomes foi o Damaso. Carlos olhou para ele. Achas? Sim, talvez. Com efeito, quem havia de ser? Não foi mais ninguém, menino. Foi o Damaso. Carlos então recordou o que lhe contara o Taveira. As alusões misteriosas do Damaso a um escândalo que se estava armando, uma bala que ele devia receber na cabeça. O Damaso, portanto, tinha como certa a vinda do brasileiro. Depois um duelo. É necessário esmagar esse infame! Exclamou Ega subitamente furioso. Não há segurança, não há paz na nossa vida enquanto esse bandido viver. Carlos não respondeu. E o outro prosseguia, transtornado, já todo pálido, deixando transbordar ódios cada dia acumulados. Eu não o mato porque não tenho um pretexto. Se tivesse um pretexto, uma insolência dele, um olhar atrevido, era meu, esborrachava-o. Mas tu precisas fazer alguma coisa. Isto não pode ficar assim. Não pode. É necessário sangue. Vê tu que infâmia, uma carta anónima. Temos a nossa paz, a nossa felicidade, tudo exposto constantemente aos ataques do Senhor Damaso. Não pode ser. Eu o que tenho pena é de não ter um pretexto. Mas tem-lo tu. Aproveita e esmaga-o. Carlos encolheu os ombros. Merecia chicotadas com efeito. Mas ele realmente só tem sido velhaco comigo por causa das minhas relações com essa senhora. E como isso é um caso acabado, tudo o que se prende com ele finda também. Parce sepultis. E no fim, era ele que tinha razão quando dizia que ela era uma intrujona. Atirou uma punhada à mesa, ergueu-se e, com um sorriso amargo num tédio infinito de tudo, era ele, era o senhor Damaso Salcede que tinha razão. Toda a sua cólera revivera, mais áspera a esta ideia. Olhou o relógio. Tinha pressa de a ver. Tinha pressa de a injuriar. Escreveste-lhe? Perguntou Ega. Não. Vou lá eu mesmo. Ega pareceu espantado. Depois recomeçou a passear, calado, com os olhos no tapete. Ia escurecendo quando Batista voltou. Vira o Sr. Castro Gomes apiar-se no hotel e mandar descer as suas bagagens. E a tipóia para levar o menino aos olivais esperava embaixo. Bem, adeus, disse Carlos, procurando atarantadamente um par de luvas. Não jantas? Não. Daí a pouco rodava pela estrada dos olivais. Já se acendera o gás. E inquieto, num estreito assento, acendendo nervosamente cigarretes que não fumava, sofria já a perturbação daquele encontro difícil e doloroso. Nem sabia mesmo como a havia de tratar, se por minha senhora, se por minha boa amiga, com uma superior indiferença. E, ao mesmo tempo, sentia por ela uma compaixão indefinida que o amolecia. Diante destes seus modos regelados, via já toda pálida a tremer, com os olhos cheios d'água,
E estas lágrimas que apetecera, agora que estava tão perto de as ver correr, enchiam-no só de comoção e de dó. Durante um momento mesmo pensou em retroceder. Por fim, seria muito mais digno escrever-lhe 2 linhas altivas, sacudindo-a de si para sempre e secamente. Poderia não lhe mandar o cheque, afronta brutal de homem rico. Apesar de embusteira, era mulher, cheia de nervos, cheia de fantasia, e amara-o talvez com desinteresse. Mas uma carta era mais digno. E agora acudiam-lhe as palavras que lhe deveria ter dirigido, incisivas e precisas. Sim, devia-lhe ter dito que se estava pronto a dar a sua vida a uma mulher que se lhe abandonara por paixão, estava decidido a não sacrificar nem os seus vagares a uma mulher que lhe cedera por profissão. Era mais simples, era terminante. E depois não teria de suportar a tortura das explicações e das lágrimas. Então veio-lhe uma fraqueza. Bateu nos vidros para fazer parar. Refletir um instante mais calmamente no silêncio das rodas. O cocheiro não ouviu. O trote largo da parelha continuou batendo a estrada escura e Carlos deixou-se seguir, outra vez hesitante. Depois, à maneira que reconhecia os batidos na sombra, aqueles sítios onde tantas vezes passara com o coração em festa, quando a sua paixão estava em flor, uma cólera nova voltava, menos contra a pessoa de Maria Eduarda que contra essa mentira que fora obra dela e que vinha estragar irremediavelmente o encanto divino da sua vida. Era essa mentira que agora odiava, vendo-a como uma coisa material e tangível, de um peso enorme, feia e cor de ferro, esmagando-lhe o coração. Oh, se não fosse essa coisa pequenina e inolvidável que estava entre eles como um indestrutível bloco de granito, poderia abrir-lhe novamente os seus braços, se não com a mesma crença, pelo menos com o mesmo ardor. Esposa do outro ou amante do outro? No fim, que importava? Não era por faltar aos beijos que esse homem lhe dera a consagração de um padre, rosnado em latim, que a sua pele estava mais poluída por eles ou tinha menos frescura. Mas havia a mentira inicial, dita no primeiro dia em que fora à rua de São Francisco e que, como fermento podre, ficava estragando tudo daí por diante. Doces conversas, silêncios, passeios, cestas no calor da quinta, murmúrios de beijos morrendo entre os cortinados cor de ouro. Tudo manchado, tudo contaminado por aquela mentira primeira que ela dissera sorrindo com os seus tranquilos olhos límpidos. Abafava. Ia descer a vidraça a que faltava a correia quando a tipóia parou de repente na estrada solitária. Abriu a portinhola. Uma mulher com chale pela cabeça falava ao cocheiro. Melanie! Ah, monsieur! Carlos saltou precipitadamente. Era já próximo da quinta, na volta da estrada, onde o muro fazia um recanto sob uma faia, de fronte de sebes de piteiras, resguardando campos de olivedo. Carlos gritou ao cocheiro que seguisse e esperasse no portão da quinta, e ficou ali no escuro com Melanie encolhida no seu chale. Que estava ela ali a fazer? Melanie parecia transtornada. Contou que vinha procurar à vila uma carruagem porque a senhora queria ir a Lisboa, ao ramalhete. Ela julgara a tipóia vazia. E apertava as mãos, dando graças com imenso alívio. Ah, que felicidade! Que felicidade ter ele vindo! A senhora estava aflita, nem jantara, perdida de choro. O senhor Castro Gomes aparecera lá inesperadamente. A senhora, coitadinha, queria morrer. Então Carlos, caminhando rente do muro, interrogou Melanie. Como viera o outro? Que dissera? Como se despedira? Melanie não ouvira nada.
O senhor Castro Gomes e a senhora tinham conversado sós no pavilhão japonês. À saída é que vira o senhor Castro Gomes dizer adeus a madame, muito sossegado, muito amável, rindo, falando de Niniche. A senhora, essa, parecia como morta, tão pálida. Quando o outro partiu, ia tendo um desmaio. Estavam próximo do portão de toca. Carlos retrocedeu, respirando fortemente, com o chapéu na mão. E agora todo o seu orgulho se ia sumindo sob a violência da sua ansiedade. Queria saber e perguntava, deixava entrar Melanie nas coisas dolorosas da sua paixão. Dite, toujours, Melanie, dite. Sabia a senhora que Castro Gomes estivera com ele no ramalhete, que lhe confessara tudo? Claramente que sabia, por isso chorava, dizia Melanie. Ah, ela bem repetira à senhora que era melhor contar a verdade. Era muito amiga dela, servia-a desde pequena, vira nascer a menina e tinha-lhe dito, até nos olivais. Carlos curvava a cabeça na escuridão do muro. Melanie tinha-lhe dito. Assim, ela e a criada discutiam ambas, acamaradas, o embuste em que andava presa a sua vida. E aquelas revelações de Melanie, que suspirava com o chale sobre o rosto, abatiam os últimos pedaços desse sonho que ele erguera tão alto entre nuvens de ouro. Nada restava. Tudo jazia em estilhaços, no lodo imundo. Um momento, com o coração cheio de fadiga, pensou em voltar a Lisboa. Mas além daquele negro muro estava ela, perdida de choro, querendo morrer. E lentamente recomeçou a caminhar para o portão. E agora, sem resistência nenhuma do orgulho, fazia perguntas mais íntimas à Melanie. Por que é que Maria Eduarda não lhe dissera a verdade? Melanie encolheu os ombros. Não sabia. Nem a senhora sabia. Estivera no Central, como Madame Gomes, alugar a casa da Rua de São Francisco, como Madame Gomes, recebera-o como Madame Gomes, e assim se deixara ir insensivelmente, conversando com ele, gostando dele, vindo para os olivais, e depois era tarde, já não se atrevera a confessar, toda enterrada assim na mentira, com um medo de desgosto. Mas, exclamava Carlos, nunca imaginara ela que fatalmente tudo se descobriria um dia? Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, murmurou Melanie quase a chorar. Depois eram outras curiosidades. Ela não esperava Castro Gomes, não supunha que ele voltasse, não costumava falar dele. Oh non, monsieur, oh non! Madame, desde que o senhor começara a ir todos os dias à Rua de São Francisco, considerara-se para sempre desligada do senhor Castro Gomes. Nem falava nele, nem queria que se falasse. Antes disso, a menina chamava o senhor Castro Gomes petit ami. Agora não lhe chamava nada. Tinham-lhe dito que já não havia petit ami. Ela escrevia-lhe ainda, dizia Carlos. Eu sei que ela escrevia. Sim, Melanie julgava que sim, mas cartas indiferentes. A senhora levara o seu escrúpulo a ponto de que, desde que viera para os olivais, nunca mais gastaram ceitil das quantias que lhe mandava o senhor Castro Gomes. As letras para receber dinheiro conservava-as intactas, entregara-lhes nessa tarde. Não se lembrava ele de a ter encontrado uma manhã à porta do Monte Pio? Pois bem, fora lá com uma amiga francesa empenhar uma pulseira de brilhantes da senhora. A senhora vivia agora das suas joias. Tinha já outras no prego. Carlos parara comovido. Mas então para que tinha ela mentido? Je ne sais pas, dizia Melanie. Je ne sais pas. Mais elle vous aime bien. Allez! Estavam defronte do portão. A tipóia esperava. E ao fundo da rua de acácias, a porta da casa aberta deixava passar a luz do corredor, frouxa e triste.
Carlos julgou mesmo ver a figura de Maria Eduarda, embrulhada numa capa escura de chapéu, atravessar nessa claridade. Ouvira de certo rodar a carruagem. Que aflita impaciência seria a sua! Vai-lhe dizer que vim, Melanie. Vai! Murmurou Carlos. A rapariga correu, e ele, caminhando devagar sob as acácias, sentia no sombrio silêncio as pancadas desordenadas do seu coração. Subiu os 3 degraus de pedra que lhe pareciam já de uma casa estranha. Dentro, o corredor estava deserto, com a sua lâmpada mourisca alumiando as panóplias de toiros. Ali ficou. Melanie, com o chale na mão, veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias. Carlos entrou. Lá estava, ainda de capa, esperando de pé, pálida, com toda a alma concentrada nos olhos que refulgiam entre as lágrimas. E correu para ele, arrebatou-lhe as mãos sem poder falar, soluçando, tremendo toda. Na sua terrível perturbação, Carlos achava só esta palavra melancolicamente estúpida. Não sei por que chora. Não sei. Não há razão para chorar. Ela pôde enfim balbuciar. Escuta-me, pelo amor de Deus. Não digas nada. Deixa contar-te. Eu ia lá. Tinha mandado Melanie por uma carruagem. Ia ver-te. Nunca tive a coragem de te dizer. Fiz mal. Foi horrível. Mas escuta. Não me digas nada ainda. Perdoa que eu não tenho culpa. De novo os soluços a sufocaram e caiu ao canto do sofá num choro brusco e nervoso que a sacudia toda, lhe fazia rolar sobre os ombros os cabelos mal atados. Carlos ficara diante dela imóvel. O seu coração parecia parado de surpresa e de dúvida, sem força para desafogar. Apenas agora sentia quanto seria baixo e brutal deixar-lhe o cheque que tinha ali na carteira e que o enchia de vergonha. Ela ergueu o rosto todo molhado, murmurou com um grande esforço. Escuta-me, nem sei como hei de dizer. Oh, são tantas coisas, são tantas coisas. Tu não te vais já embora. Sente-te. Escuta! Carlos puxou uma cadeira lentamente. Não, aqui ao pé de mim, para eu ter mais coragem. Por quem és? Tem pena. Faz-me isso. Ele cedeu à suplicação humilde e enternecedora dos seus olhos arrasados de água e sentou-se ao outro canto do sofá, afastado dela, numa desconsolação infinita. Então, muito baixo, enrouquecida pelo choro, sem o olhar e como no confessionário, Maria começou a falar do seu passado, desmanchadamente, hesitando, balbuciando entre grandes soluços que a afogavam e pudores amargos que lhe faziam enterrar nas mãos a face aflita. A culpa não fora dela, não fora dela. Ela devia ter perguntado àquele homem que sabia toda a sua vida. Fora sua mãe. Era horroroso dizê-lo, mas fora por causa dela que conhecera e que fugira com o primeiro homem, o outro, um irlandês, e tinha vivido com ele 4 anos como sua esposa, tão fiel, tão retirada de tudo e só ocupada da sua casa, que ele ia casar com ela. Mas morrera na guerra com os alemães, na batalha de Saint-Privat, e ela ficara com Rosa, com a mãe já doente, sem recursos depois de vender tudo. Ao princípio trabalhara. Em Londres tinha procurado dar lições de piano. Tudo falhara. 2 dias vivera sem lume, de peixe salgado, vendo Rosa com fome. A pobre criança com fome. Com fome. Ah,
Ele não podia perceber o que isto era. Quase fora por caridade que as tinham repatriado para Paris. E aí conhecer a Castro Gomes. Era horrível, mas que havia ela de fazer? Estava perdida. Lentamente escorregara do sofá, caíra aos pés de Carlos, e ele permanecia imóvel, mudo, com o coração rasgado por angústias diferentes. Era uma compaixão trêmula por todas aquelas misérias sofridas, dor de mãe, trabalho procurado, fome, que lhe a tornavam confusamente mais querida. E era o horror desse outro homem, o irlandês que surgia agora e que lhe a tornava de repente mais maculada. Ela continuava falando de Castro Gomes. Vivera 3 anos com ele, honestamente, sem um desvio, sem um pensamento mau. O seu desejo era estar quieta em sua casa. Ele é que a forçava a andar em ceias, em noitadas. E Carlos não podia ouvir mais torturado. Repeliu-lhe as mãos que procuravam as suas. Queria fugir, queria findar. Oh, não me mandes embora! Gritou ela, prendendo-se a ele ansiosamente. Eu sei que não mereço nada, sou uma desgraçada, mas não tive coragem, meu amor. Tu és homem, não compreendes estas coisas. Olha para mim, porque não olhas para mim? Um instante só, não voltes o rosto. Tem pena de mim. Não, ele não queria olhar. Temia aquelas lágrimas, o rosto cheio de agonia, ao calor do seio que arquejava sobre os seus joelhos, já tudo nele começava a oscilar. Orgulhos, despeitos, dignidade, ciúme. E então, sem saber, a seu pesar, as suas mãos apertaram as dela. Ela cobriu-lhe logo de beijos os dedos, as mangas, arrebatadamente, e ansiosa implorava do fundo da sua miséria um instante de misericórdia. Oh, dize que me perdoas, tu és tão bom. Uma palavra só. Dize só que não me odeias e depois deixo-te ir. Mas dize primeiro, olha ao menos para mim como dantes, uma só vez. E eram agora os seus lábios que procuravam os dele. Então a fraqueza em que se sentia afundar-se todo o seu ser encheu Carlos de cólera contra si e contra ela. Sacudiu-a brutalmente, gritou: Mas por que não me disseste? Por que não me disseste? Para que foi essa longa mentira? Eu tinha-te amado do mesmo modo. Para que mentiste tu? Largara-a prostrada no chão e depois deixava cair sobre ela a sua queixa desesperada. É a tua mentira que nos separa, a tua horrível mentira, a tua mentira somente. E ela ergueu-se pouco a pouco, mal se sustendo e com uma palidez de desmaio. Mas eu queria dizer-te, murmurou muito baixo, muito quebrada diante dele, deixando cair os braços. Eu queria dizer-te, não te lembras? Naquele dia em que tu vieste tarde, quando eu falei da casa de campo e que tu pela primeira vez declaraste que gostavas de mim? Eu disse-te logo, há uma coisa que te quero contar. Tu nem me deixaste acabar. Imaginavas o que era, que eu queria ser só tua, longe de tudo. E disseste então que havíamos de ir com Rosa, ser felizes para algum canto do mundo. Não te lembras? Foi então que me veio uma tentação. Era não dizer nada, deixar-me levar, e depois, mais tarde, anos depois, quando te tivesse provado bem que boa mulher eu era, digna da tua estima, confessar-te tudo e dizer-te: agora, se queres, manda-me embora. Oh, foi mal feito, bem sei,
Mas foi uma tentação, não resisti. Se tu não falasses em fugirmos, tinha-te dito tudo. Mas mal falaste em fugirmos, vi outra vida, uma grande esperança, nem sei quê. E além disso, adiava aquela horrível confissão. Enfim, nem te posso explicar. Era como o céu que se abria. Via-me contigo numa casa nossa. Foi uma tentação. E depois era horrível, no momento em que tu me querias tanto, ir dizer-te: não faças tudo isso por mim. Olha que eu sou uma desgraçada, nem marido tenho. Que te hei de explicar mais? Não me resignava a perder o teu respeito. Era tão bom ser assim estimada. Enfim, foi um mal, foi um grande mal. E agora aí está, vejo-me perdida. Tudo acabou. Atirou-se para o chão como uma criatura vencida e finda, escondendo a face no sofá. E Carlos, indo lentamente ao fundo da sala, voltando bruscamente até junto dela, tinha só a mesma recriminação. A mentira, pertinaz e de cada dia. Só os soluços dela lhe respondiam. Por que não me disseste ao menos depois aqui nos Olivais, quando sabias que tu eras tudo para mim? Ela ergueu a cabeça fatigada. Que queres tu? Tive medo que o teu amor mudasse, que fosse de outro modo. Via-te já a tratar-me sem respeito, via-te a entrar por aí dentro de chapéu na cabeça, a perder a afeição à pequena, a querer pagar as despesas da casa. Depois tinha remorsos e, adiando, dizia: Mas não, um dia só mais de felicidade, amanhã será. E assim ia indo. Enfim, nem eu sei. Um horror. Houve um silêncio, e então Carlos sentiu à porta Niniche, que queria entrar e gania baixinho e doloridamente. Abriu, a cadelinha correu, pulou para o sofá onde Maria permanecia soluçando, enrodilhada a um canto. Procurava lamber-lhe as mãos, inquieta. Depois ficou plantada junto dela, como a guardá-la desconfiada. Seguindo com os seus vivos olhos de azeviche, Carlos, que recomeçara a passear sombriamente. Um ai mais longo e mais triste de Maria fê-lo parar. Esteve um momento olhando para aquela dor humilhada. Todo abalado, com os lábios a tremer, murmurou: Mesmo que te pudesse perdoar, como te poderia acreditar agora nunca mais? Há esta mentira horrível sempre entre nós, a separar-nos. Não teria um único dia de confiança e de paz. Nunca te menti senão numa coisa, e por amor de ti, disse ela gravemente do fundo da sua prostração. Não, mentiste em tudo. Tudo era falso. Falso o teu casamento, falso o teu nome, falsa a tua vida toda. Nunca mais poderia acreditar. Como havia de ser, se agora mesmo quase que nem acredito no motivo das tuas lágrimas? Uma indignação ergueu-a, direita e soberba. Os seus olhos de repente secos rebrilharam, revoltados e largos no mármore da sua palidez. Que queres tu dizer? Que estas lágrimas têm outro motivo? Estas súplicas são fingidas? Que finjo tudo para te reter, para não te perder, ter outro homem? Agora que estou abandonada? Ele balbuciou. Não, não, não é isso. E eu? Exclamou ela, caminhando para ele, dominando magnífica e com esplendor de verdade na face. E eu? Porque hei de eu acreditar nessa grande paixão que me juravas? O que é que tu amavas então em mim? Diz lá, era a mulher de outro? O nome? O requinte do adultério? As toaletes? Ou era eu própria, o meu corpo,
a minha alma e o meu amor por ti. Eu sou a mesma. Olha bem para mim. Estes braços são os mesmos. Este peito é o mesmo. Só uma coisa diferente. A minha paixão. Essa é maior. Desgraçadamente, infinitamente maior. Oh, se isso fosse verdade! Gritou Carlos apertando as mãos. No instante, Maria estava caída a seus pés, com os braços abertos para ele. Juro-te por alma da minha filha, por alma de Rosa, amo-te, adoro-te doidamente, absurdamente, até à morte. Carlos tremia. Todo o seu ser pendia para ela, e era um impulso irresistível de se deixar cair sobre aquele seio que arfava a seus pés, ainda que ele fosse o abismo da sua vida inteira. Mas outra vez a ideia da mentira passou regeladora e afastou-se dela, levando os punhos à cabeça, num desespero revoltado contra aquela coisa pequenina e indestrutível que não queria sumir-se e que até se interpunha como uma barra de ferro entre ele e a sua felicidade divina. Ela ficara ajoelhada, imóvel, com os olhos esgazeados para o tapete. Depois, no silêncio estufado da sala, a sua voz ergueu-se dolente e trêmula. Tens razão. Acabou-se. Tu não me acreditas? Tudo se acabou. É melhor que te vás embora. Ninguém mais me torna a acreditar. Acabou tudo para mim. Não tenho ninguém mais no mundo. Amanhã saio daqui. Deixo-te tudo. Hás de me dar tempo para arranjar. Depois, que hei de fazer? Vou-me embora. E não pôde mais. Tombou para o chão com os braços estirados, perdida de choro. Carlos voltou-se, ferido no coração. Com o seu vestido escuro para ali caída e abandonada, parecia já uma pobre criatura arremessada para fora de todo o lar, sozinha a um canto entre a inclemência do mundo. Então, respeitos humanos, orgulho, dignidade doméstica, tudo nele foi levado como por um grande vento de piedade. Viu só, ofuscando todas as fragilidades, a sua beleza, a sua dor, a sua alma sublimemente amante. Um delírio generoso de grandiosa bondade misturou-se à sua paixão e, debruçando-se, disse-lhe baixo, com os braços abertos: Maria, queres casar comigo? Ela ergueu a cabeça sem compreender, com os olhos desvairados, mas Carlos tinha os braços abertos e estava esperando para a fechar dentro deles outra vez, como sua e para sempre. Então levantou-se tropeçando nos vestidos, veio cair sobre o peito dele, cobrindo de beijos, entre soluços e risos, tonta, num deslumbramento. Casar contigo, contigo, oh, Carlos, e viver sempre, sempre contigo, oh, meu amor, e tratar de ti, e servir-te, e adorar-te, e ser só tua, e a pobre Rosa também. Não, não cases comigo, não é possível, não vale nada. Mas se tu queres, por que não? Vamos para longe, juntos, e Rosa e eu sobre o teu coração. E hás de ser nosso amigo, meu e dela, porque não temos ninguém no mundo. Oh, meu Deus! Meu Deus! Empalideceu, escorregando pesadamente entre os braços dele, desmaiada, e os seus longos cabelos desprendidos rojavam o chão, tocados pela luz de tons de ouro.